galera, começa agora mais um Fala Doutor e hoje o episódio é mais que especial. Pense naquele tipo de gente que todo mundo que você pergunta a respeito, o pessoal fala, é gente boa, é um caba direito. E ele tá hoje aqui na bancada, nosso convidado hoje é Newton Parron. Seja muito bem-vindo, doutor Newton. Ô, Hamilton, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês, saber que vocês têm essa situação que possa divulgar, inclusive, o nosso trabalho e o trabalho de vocês, inclusive, também. Agradeço muito e estamos aqui para bater papo. E aí aqui o bate-papo é bem legal. A gente já teve poucas oportunidades de sentar para conversar, mas às vezes foi muito enriquecedor, né? E aí fiquei também bastante feliz de conseguir esse espaço na agenda do Dr. Newton aí. E eu queria que antes da gente começar a falar propriamente dito da carreira do Newton Parron, queria que você falasse aí como é que esse paulista desembarca em Sobral há 26 anos e como é que tem sido essa sua experiência? Eu acho que não é nem experiência, essa sua vivência, né? 26 anos já deixa de ser uma experiência. Já. Eu, pessoalmente, gosto muito de Sobral. Eu brinco que eu já tenho o green card, na verdade, né? Meus filhos nasceram aqui, então já consegui o green card de Sobral. Já tenho a cidadania sobralense, tem tudo que realmente me concederam e eu agradeço demais. Eu vim para Sobral, inicialmente, a minha ideia era sair de São Paulo. Eu sou nascido e crescido na capital de São Paulo. E minha formação cirúrgica, cirurgia plástica em São Paulo, eu tive uma época fora do Brasil também, mas a minha ideia de sair de São Paulo foi porque eu fui sequestrado 2 vezes, na verdade. Na época era o chamado sequestro relâmpago, mas é relâmpago para quando a gente fala, quando a gente está sendo sequestrado não é muito Eu relâmpago também já não, fui né? sequestrado. Foram 2 vezes em 7 meses, então você que já passou por isso sabe que não é muito agradável não. E isso em saída de trabalho, tá, uma das vezes foi praticamente junto com a minha esposa e deixaram minha esposa e me levaram, então foi um negócio que assim, que a gente realmente decidiu sair de São Paulo, mesmo tendo nascido e crescido lá. E aí veio, na verdade, Sobral veio como um convite de um amigo de formação cirúrgica, ou seja, de cirurgia geral, que foi o doutor Estevo, do Estevo Filho, e que na época a família dele não digo pressionando, mas pedindo para ele voltar, porque ele estava muito bem até em São Paulo também, teve formação cirúrgica lá, e chamando, e ele me convidou, me disse, rapaz, se você for para lá, a gente tinha uma formação de cirurgia geral em comum, né? Depois eu fui para cirurgia plástica e ele foi para a parte de endoscopia e entre outras coisas. E me convidou, e eu, junto ao útil ao agradável, eu vim, conheci Sobral, né? E acabei gostando. Na época, Sobral era completamente diferente do que é hoje, né? Eu cheguei aqui, o Cid estava no primeiro mandato dele, no segundo ano do primeiro mandato do Cid. Então, Sobral estava começando a ter uma transformação, mas eu queria sair de São Paulo, então eu achei que tinha potencial aqui e não me arrependo um minuto de ter vindo, não. Sua esposa também é paulista. Não, minha esposa é carioca, mas já estava em São Paulo antes da gente vir para cá, mais 10 anos. Toda a formação dela também é em São Paulo, tudo, mas ela é carioca. Legal. E profissionalmente, o que que o Newton Parron faz? Eu sou cirurgião plástico, na verdade, hoje a minha formação é de cirurgia geral e cirurgia plástica, como qualquer outro cirurgião plástico, né? E a gente passa por essas demandas. Quando eu cheguei em Sobral, eu ainda fazia algo de cirurgia plástica, desculpa, de cirurgia geral, porque a gente veio para acrescentar, na época, para ajudar o Hospital Doutor Estevão, mas minha formação já era de cirurgião plástico há um pouco tempo, de quando eu vim para cá, já era. E hoje a gente atua na cirurgia plástica, eu tenho uma clínica própria. A minha atuação maior hoje é na cirurgia estética em si, porém aí eu gosto muito também da cirurgia reparadora, então a gente trabalha muito com a área de tumores, tal, de reconstruções, porém em clínica privada, como hoje eu praticamente estou só na clínica privada, é mais comum a gente atuar realmente na cirurgia estética, então é o que a gente mais faz hoje. Então, é muito comum as pessoas atribuírem a cirurgia plástica, de fato, procedimento estético. Quando fala qual é a definição mais clara de cirurgia plástica? Você está falando de cirurgia plástica estética e reparadora, você está querendo dizer? Não, É. ou seja, Como é que eu separo isso, por exemplo, da cirurgia geral? sim, vamos lá. Em relação à cirurgia plástica, né? Para nós cirurgiões plásticos, não temos uma separação entre o que é estético e o que é reparador, né? Na verdade, o que é reparador, do ponto de vista de definição, é aquilo que você consegue tentar voltar à sua função. Tá certo? Ou reparar algo. Já o estético é quando você melhora o aspecto de algo. Essa é a sua intenção de melhorar, ou rejuvenescer, ou melhorar aquele aspecto. Então, essa é uma definição. Para nós, cirurgiões plásticos, toda vez que a gente faz uma cirurgia reparadora,
a gente faz o mais estético possível, ou seja, então a gente repara a função de algo, mas tenta deixar aquele algo o melhor possível, pelo menos semelhante ao que era antes de algo que aconteceu ali, por exemplo, um tumor ou um acidente, alguma coisa. E a estética não é diferente. A gente, quando faz uma cirurgia estética, a gente tenta reparar, nem que seja a parte psicológica da pessoa. Então, elas caminham em conjunto, né? Já a cirurgia geral é diferente, né? A cirurgia plástica, na verdade, a gente trabalha com esses dois detalhes. A cirurgia geral já é uma cirurgia voltada ao restante do organismo, né? Então, é a parte intestinal, parte pulmonar e várias outras áreas em É, si. é o externo, né? É, é, A estética seria o externo. é, de uma certa maneira, sim. Ou seja, então, não digo a estética, a cirurgia plástica praticamente é quase a parte externa também, né? Já a geral é como um todo, né? A cirurgia geral é como engloba todas as cirurgias. Depois vem as várias especialidades, inclusive. Por isso que a cirurgia geral é a formação básica de todo cirurgião. Ele pode ser um cirurgião plástico, pode ser um cirurgião vascular, pode ser um cirurgião de cabeça e pescoço, pode ser um cirurgião torácico, pode ser um cirurgião gastrointestinal, mas inicialmente ele vai se formar em cirurgia geral. A É a base, né? base, é a A base de base. formação. Exatamente. E isso aqui você está falando da questão da estética e reparadora, isso aqui é engraçado a gente observar enquanto leigo no assunto. A gente tende, né, pelo que a gente costumeiramente aprendeu, a achar que, por exemplo, cirurgia estética é meramente vaidade. A gente não entende qual o impacto disso na vida de determinadas pessoas. E aí tem dois comportamentos que eu gosto de lembrar aqui dessas questões. Que o incômodo é sobre a ótica de quem tá sendo incomodado sobre a sua. Bicho, o tanto de gente que tá fazendo, por exemplo, implante capilar. Sim. Cara, eu conheço uma pessoa que esse cara, desde que eu me entendo por gente, eu conheci ele careca. Assim que ele teve uma melhora financeira, antes de qualquer aquisição que ele poderia ter feito na vida, ele fez um implante de prótese capilar. Isso pra gente que não tá passando pelo que ele passa, é meramente vaidade. Mas, cara, você pensa, imagina com uma pessoa que no seu primeiro progresso financeiro vai resolver uma dor dela, isso deve valer para tantas outras reparações, eu imagino. E você falou praticamente a base do entendimento do que é estética, na verdade, né? Nós, seres humanos, somos seres sociais, né? E por isso nós nos damos bem quando a gente consegue conviver em sociedade. E conviver em sociedade significa ser aceito pela sociedade. E você sabe o que é ser aceito pela sociedade, na verdade. A pessoa tem que te olhar da melhor maneira possível. Vai você ter um dente quebrado, por exemplo, para você saber como as pessoas te olham diferente. E não é diferente para uma pessoa que de repente tem uma calvície, né, é careca, principalmente os que têm isso geneticamente e começam a perder o cabelo muito, muito jovem. Aquela pessoa muito jovem, ela parece que sempre foi velho, na verdade. Então ele tem 20, 23, 25, 26 anos, careca, ele parece que tem 50 já, na verdade. Quando ele pode faz um implante, você fala, meu Deus do céu, tinha um jovem aí embaixo dessa Tinha um careca, senhorzinho aí tinha, dentro, né? tinha um jovem atrás desse senhor aí, e é isso mesmo. E muitas coisas que a gente recebe, ou seja, muitos pacientes, a gente não entra nesse mérito, na verdade, da vaidade. A gente entra no entendimento do que incomoda a pessoa e se a cirurgia plástica pode ajudar aquilo. Esse termo eu já percebi que é um padrão. Tipo, não é como você queria. Eu já vi alguns cirurgiões plásticos falando isso. Eu acho que eu vi também você falar sobre, não, assim, não é o que te incomoda, não é o que. Não é o que, que você quer, é o que, que te incomoda, né? Exatamente. Porque o incômodo ele é muito pessoal, né? É muito pessoal. Você quer ver um exemplo de algo extremamente incômodo e que não incomoda talvez mais ninguém, a não ser a pessoa? É a chamada ginecomastia, por exemplo, no homem. Eu vou falar do É. homem. A maioria dos meus pacientes são mulheres, mas a gente atende homem também. Mas eu vou falar do homem, como minoria até. A ginecomastia, que é nada mais é do que a presença, por exemplo, de como se fosse um peito no homem, né? Ou seja, e pode ser às vezes uma coisa pequena, como se fosse o bico ali, o mamilo um pouco estufado, alguma coisa, uma coisa pequena, como você pode ser grande, a ginecomastia tem vários graus, mas basta ser pequena para transformar a vida da maioria das pessoas que tem isso. Essa pessoa não usa camisa clara. Essa pessoa não tira a camisa para nada no mundo, não vai numa praia sem camisa, de jeito nenhum. Ela não molha a camisa dela, porque se molhar gruda um pouco mais, na verdade, e aparece mais aquilo. Então, e eu poderia lhe citar outras situações drásticas, Orelha de drásticas. A orelha abano. de abano em mulher, por exemplo. Quando a mulher tem a orelha de abano, ela não entra em uma piscina, por exemplo, não entra no mar, não toma banho na frente dos outros, porque vai molhar o cabelo e a orelha vai aparecer. Geralmente, Ela o cabelo, coberta. você pega um garoto com a orelha de abano, muitos têm cabelo comprido. Ele opera a orelha, 2 semanas depois, o cabelo dele, puf, ele corta o cabelo, fica o cabelo curtinho.
vamos dizer assim, independente de moda, na verdade, mas que mostre a orelha, porque ele não mostrava a orelha até então. Então são alterações que talvez ninguém se incomode com aquilo, mas a pessoa se incomoda. Então foi o que aconteceu com esse exemplo que você falou, que é uma maioria dos casos. Tem gente que às vezes não tem nem essa possibilidade, às vezes, de ter uma ascensão financeira e conseguir passar por isso. Então, às vezes, demora muito para passar, ou pelo menos para conseguir isso, Isso, né? isso é interessante, porque assim, as pessoas também às vezes não querem, não compreendem que às vezes é uma realização pessoal que vai exigir dela um planejamento, um esforço, abdicar de muita coisa, trocar alguns outros desejos por esse, né? E também o quanto isso impacta na vida dessas pessoas, porque uma pessoa que está bem com ela mesma, eu imagino que ela tenha ganhos de autoestima que Sim, impactam na vida delas. com certeza. É aquela história, qual é a sua dor, né? Onde dói em você? Onde dói em que sentido? O que te incomoda realmente, né? Então, muitas vezes, a pessoa começa a ascender socialmente, o que que ela faz? A primeira coisa que ela faz é comprar um veículo melhor, na verdade. Depois ela passa por uma casa melhor ou uma primeira casa e assim por diante. Tem gente não, que a dor dele é maior, a dor dele é o cabelo que não tem, na verdade. É a orelha que é a orelha de abano, ou é o nariz que é um nariz que ele não gosta, por exemplo, mesmo que tenha puxado da família, na verdade. Então, são situações que é muito difícil a gente pautar, porque a gente mede pela régua da gente. Talvez na gente daquilo não incomodasse, mas a pessoa incomoda. Então, o profissional, assim como um psiquiatra, assim como um psicólogo, ele não está ali para julgar. Então, o cirurgião plástico não está ali para julgar se aquilo é bom ou não. Ele está ali para avaliar se ele pode ajudar, isso sim. Então, por exemplo, tem casos que a pessoa vem imaginando que possa mudar de uma certa maneira que cirurgia nenhuma vai conseguir aquilo. Então a gente não pode fazer aquilo, a gente tem que ser sincero e falar: "Olha, o que você está querendo, a gente não vai conseguir". E Não não vai ter sou eu, condição. né, não sou eu, é ninguém. E eu costumo fazer assim: "Olha, não sou eu, o meu limite não é técnico". Talvez seja, se eu for, eu vou falar: "Olha, eu vou lhe indicar uma pessoa que vai fazer melhor". E não tenho a menor, o pudor em indicar uma outra pessoa que faz melhor que eu determinadas situações. Agora tem situações que a gente sabe que ninguém vai atingir aquilo, então eu gosto de ser muito sincero: "Olha, cuidado, porque você vai, se você estiver balançando o dinheiro, você vai encontrar quem queira fazer. O problema é que talvez não vão lhe entregar o que você está procurando. E às vezes lhe entregam um problema, né? Que diz que a gente sabe que em cirurgia plástica o bom é inimigo do ótimo, na verdade, né? Então aquilo que é bom, tá bom. Não tente atingir o ótimo muitas vezes, mesmo a gente procurando atingir, porque é como se fosse uma roda, né? Aquela história, né? É o ruim, o mais ou menos, o moderado, o bom, o ótimo e começa o ruim de novo. Então, na verdade, o bom muitas vezes é muito próximo É a tangência para dar para errado. dar errado. Então, aquela história. Você tem que ter essa limitação e o bom senso que cabe a cada um, que o E, tempo a gente e, vai e, pegando. e isso é fácil da gente observar, né? Essa galera que é obcecada por procedimentos cirúrgicos, pelo aí de novo, pela nossa régua, né? Pela minha forma de perceber, eu acho que Tem exageros, passou né? do ponto. Mas Sim, de repente que para ela tá bom. com E certeza, tá, e com tá tudo certeza. certo. É aquela história, é óbvio que, veja, o bom senso, né, que paira na maioria das pessoas, né, mas não em todos, na verdade, graças a Deus realmente é a maioria. Então, muitas vezes, uma maioria vê que aquela coisa está errada, na verdade. Talvez a pessoa não enxergou ainda, talvez alguns não enxergaram ainda, Ou não quer admitir, ou né? não quer admitir. Exatamente onde eu ia chegar. Então, às vezes, a pessoa faz algo imaginando que ia ficar de um jeito, fica de outro, mas como diz, ela procurou aquilo, agora aquela história, Assumir que deu errado, né? eu não vou assumir que eu torço pro Palmeiras só porque ele perdeu outro, não, fazer o quê, né, eu sou palmeirense, né, perdeu ontem, mas eu tô dando um exemplo aqui que não foi o caso, mas é só para aquela história, você fica com vergonha de assumir certos, vamos chamar assim, erros que você cometeu. E aí você começa a dizer que aquilo está correto, e muitas vezes não está. Tanto é que você vê, muitas vezes, pessoas públicas, eu estou falando pessoas públicas, essas pessoas estão aí expostas, né? Sim, Então, poderia citar artista e artistas, tal. exatamente. Você vê que a pessoa começa a aparecer e é aquela coisa mais deformada do mundo, e as pessoas olham achando que está deformado, mas a pessoa está achando que é normal. Mas daqui a algum tempinho você vê aquela pessoa fazendo o quê? Mexendo de novo. Revertendo tudo aquilo, porque ela sabia que não estava normal. Em um momento ela disse que estava, agora já não está mais. Eu vi um movimento, li ou vi, eu não sei onde foi que eu tirei essa informação, mas com certeza não foi da minha cabeça, que existe um movimento, por exemplo, para tirar prótese muito grande, mulheres tirando prótese muito grande, dando prótese menor. E tem essas, e aí eu acho que é uma outra situação que deve conflitar muito no teu dia a dia, que é essa questão
das tendências, né? Sim. Antes era a prótese de 1 litro de 1.000 ml, agora não, é menor e tal. E tem um retrabalho ali. Isso acontece de fato? Olha, nesse caso que você está falando, nesse exemplo, porque assim, o ser humano é ser huma como diz, é um ser social, então ele é um ser de modismo, na verdade, né. E existem as características de gênero, e eu não vou entrar em vários gêneros, não é isso não. Mas o homem é de um jeito, a mulher é de outro. Você tem o seu corte de cabelo talvez há 20 anos, o meu tem 50, na verdade. A mulher não faz isso. A mulher muda a cada 2 meses, 3 meses, ela muda o corte de cabelo, ela muda a roupa. Aí a roupa que usou lá nos anos 70 estão usando hoje de novo, uma calça pantalona, alguma coisa. Então a moda ela é cíclica no geral, e na mulher ela é muito mais variada. Você pode ter 2 ternos e passar a vida toda com 2 ternos, na verdade. Ninguém nem vai saber que você repetiu esse terno. A mulher ela não vai numa festa com 2 anos de diferença com a mesma roupa, com o mesmo vestido. Não vai. Porque se aparecer uma foto com o mesmo vestido, ela vai ficar deprimida ou vai achar que tá ruim. Então, essa questão de moda, ela, vamos dizer assim, ela flutua muito e ela é um pouco diferente no homem e na mulher. Mas por que que eu estou dizendo isso? Porque em relação ao que você acabou de falar com as próteses, o brasileiro ou a brasileira, ela nunca foi muito fã de seios grandes. Há alguns anos atrás, 10 anos atrás, mais ou menos, em época daquelas pessoas, feiticeira, a tiazinha não, porque ela não tinha seio grande, mas aquela época daquelas pessoas, acho que deve ter uns 12 anos, mais ou menos isso, entre outras Tem que ser aí. observador, né, doutor Nilton? Tem que ser da É, tendência de mercado, né? porque são É tendências, né. trabalho, né? E no geral, isso, veja como as novelas lançam modas, lança Isso aí é moda de verdade. corrente, de roupa, de não sei o quê. As novelas fazem isso. Então, hoje a mídia mudou um pouco mais, porque são, como dizer, mais influenciadores ainda, mais influenciadores, que aí passaram a ser pessoas desconhecidas que estão influenciando em outras situações, por isso que chamam o nome de influencers, na verdade. Uhum. Agora, no caso das próteses, o brasileiro nunca gostou de seios grandes, então teve uma época que as mulheres começaram a colocar desculpe, próteses maiores. Aí a Xuxa colocou, estou dando um exemplo público, tá certo? Tá. Porque eu não gosto de ficar tocando em nome de pessoas que não me dão essa liberdade. Quando é público e tá aí, né? Mas eh, porém, veja, eu confesso a você que eu não tive muito esse problema, porque eu sempre pautei as minhas conversas com muito bom senso com os meus pacientes. Então eu nunca coloquei uma prótese grande a ponto de a pessoa vamos dizer assim, se arrepender No depois. futuro. Não, não nesse nível, na verdade. A pessoa pode depois, com o tempo, tudo cai, eu sei, cair de novo, pode ser que tenha que fazer outra cirurgia, qualquer outro motivo assim. Mas no geral, o brasileiro não gosta de seios grandes. O brasileiro gosta de seio em pé. Essa é a verdade. O seio, quanto mais em pezinho, mais padrão de beleza é no brasileiro. O americano é o contrário. Então, teve uma época que as mulheres estavam tentando copiar as O padrão americanas. americano de beleza. Exatamente. O americano, eu brinco que é o seguinte: o americano, o importante é que o seio seja grande. Ele pode estar arrastando aqui, batendo no joelho, não tem problema. Se for grande, tudo bem. E tanto é que eu tenho vários amigos americanos, a gente vivencia isso, conversa. Muitas vezes eu vou ver uma cirurgia de seios corporal americana, quando ele acaba a cirurgia, eu tenho vontade de chorar. Eu falo, agora eu começo a minha. Ou seja, porque se eu entregar aquilo pro meu paciente, ele me mata a hora que acordar, dormindo, ele não me mata. Ou seja, caído, o negócio só tá grande. Então ele tira uma prótese, às vezes, e coloca uma maior. E vai ficar mais caído. Aí o que A acontece? gravidade não ajuda, né? Não ajuda, eu brinco até com os meus pacientes também, quem vai me ouvir aqui sabe, que eu brinco que a gente não tem mão francesa segurando aqui, na verdade, né. Quem conhece mão francesa sabe o que eu estou falando. Então, ou seja, não tem nada segurando Tem o aqui, calço, né? não tem um calço aqui, então se você colocar algo pesado, ele vai cair, é uma questão de natureza. Então, essas pessoas que em determinados momentos, graças a Deus não foram tantas no país, por exemplo, que colocaram essas próteses maiores, se arrependeram, e o pior, quando você tira uma coisa maior para colocar uma menor, vamos dizer, uma prótese maior para colocar uma menor, aí você passa a ter necessidade de tirar a pele, porque a mama já caiu, pesou, Esticou. esticou essa pele. Aí você passa a ter também a necessidade de uma cicatriz maior. Então você saiu de uma mama talvez que não fosse tão vistosa, mas era natural e bonita, para agora uma mama que pode até ficar bonita, mas vai ter uma cicatriz. Então, que não, poderia não ter passado por isso, na verdade, uma cicatriz maior. Então, no Brasil, realmente essa moda de seios muito grandes não é muito o padrão brasileiro. É diferente de épocas. Hoje, isso também é de pessoa, tem muitas mulheres que gostam do seio, por exemplo, o decote um pouco marcado, aquele aspecto, olha, eu tenho prótese. Então, qualquer um que olha vai notar que a pessoa tem uma prótese. Então, o que eles chamam de seio colo marcado, na verdade. Então, tem mulheres que gostam, tem mulheres que já não gostam daquilo. Ou seja, quer ter um seio bonito, mas quer dar a aparência de que não tem prótese nenhuma. Ou seja, quer para ninguém dizer que tem nada. São gostos.
Cada uma faz ali de que acordo muda. com... E isso aí geralmente não é moda específica não, porque já faz muito tempo que vem dessa mesma maneira. Então, a gente observa isso muito em idades. Então tem idade específica que a mulher gosta de certas coisas, né, a moça gosta de certa coisa, aquela mocinha que é jovem gosta, e uma pessoa já com mais idade começa a mudar a sua opinião. E aí, quando você tá falando de jovens aí, e a questão de idade, o etarismo, né? O etarismo nesse contexto da cirurgia plástica, ele entra, a cirurgia plástica, aí eu achei fantástico esse termo que você usou do ótimo, bom e tal, ser cíclico, né? Porque assim, aí de novo, pela minha ótica, né? Eu acho que o etarismo, quando bem administrado, é um excelente aliado. Agora, você querer usar artifícios para evitar o que não tem jeito, que é ficar velho, vira um problema. Sim. É aquela história, aquela brincadeira, não quer envelhecer? Vamos bater uma fotozinha aqui, guarde a foto e pronto, as fotos não vai envelhecer, mas você vai. Independente do que nós fizermos, vai envelhecer. Você pode envelhecer com um pouco mais de dignidade, com a melhor aparência. Você não precisa ficar com aquele aspecto tão cansado. Você pode ter um rejuvenescimento por qualquer maneira que seja, por cremes que você tome cuidado, por não tomar sol, por alguma cirurgia que hoje estão ficando cada vez mais naturais. Essa é a ideia da cirurgia facial, por exemplo, né? Então você consegue melhorar. Você não precisa ter uma pálpebra caída, uma pálpebra com muitas bolsas. Você pode melhorar isso daí tudo. Mas não adianta, você não vai conseguir ter 70 anos e aparentar ter 20, na verdade. Muitas vezes a mídia colocam imagens aí assim, eu não preciso nem dizer dos filtros que existem, na verdade, né? E das maquiagens que aquela história me mostra a foto da pessoa quando está acordando. Quando me mostra a foto da pessoa acordando realmente de verdade, aí a gente começa a acreditar naquilo que vê. Aí eu sei quem Aí, é. exatamente. Então, a cirurgia plástica consegue melhorar não só a cirurgia plástica, mas a dermatologia, os tratamentos cosméticos, conseguem melhorar muito essa questão de um envelhecimento com dignidade. E aí eu estou falando só do externo, tá certo? Não estou falando do interno. Não adianta nada, e eu vou fazer aqui um parênteses, não adianta nada a gente ter uma aparência bonita e não ser saudável. Eu não vejo vantagem nisso, na verdade. Então, você tem que estar bem, você tem que ter uma pressão controlada, você tem que ter uma saúde em dia, você eventualmente tem que fazer atividade física, tem que estar de preferência num peso ideal para não ter outras comorbidades que a gente chama, porque só a aparência, como diz, não vai levar a muito longe, não. Mas, como a gente está falando dessa seara, a aparência ela pode ser melhorada, mas ela não pode ser, vamos dizer assim, eternamente enganada. Então, a gente vê que muitas pessoas não aceitam, às vezes, pequenas ruguinhas que nada mais são do que Marcas da marcas idade. da história dela, na verdade. Ou seja, cada ruga tem talvez, de repente, uma história. Então, quando a pessoa não aceita mais isso, ela não vai aceitar nem a própria história e ela vai se frustrar. Eu digo também, até para meus pacientes, isso que assim, é igual a pessoa gostar muito de informática. O cara que é louco por informática, quando ele compra um computador hoje, o mais top, amanhã ele já acorda frustrado, porque amanhã tem o melhor. É isso que acontece. Então, ou seja, se você achar que você não vai envelhecer, aquela história, bate a foto e fica olhando para a foto, porque a foto não vai envelhecer, mas você vai, independente do que a gente faça, na verdade. Você pode envelhecer com dignidade, mas aceite o envelhecimento, porque senão você vai ficar eternamente frustrado. Melhor que possa ser melhorado, mas aceite aquilo que não possa ser. O que Eu não acho que é tem isso. Que jeito, não né? tem jeito, Aí que não tem. uma frase assim, o que não tem remédio, remediado está, né? Remediado está, Então, exatamente, né? e assim, doutor Newton, você já recusou trabalho? Já é difícil, é comum. É comum. Não é raro, não é nem raro. Não posso dizer nem que é raro. Com É certeza, comum. é comum. Por quais questões? Comum. Normalmente, por excesso de exigências. E não porque a pessoa está exigente por ser exigente. Exigência, não é exigência técnica, né? Não é exigência técnica, é exigência daquilo que não pode ser alcançado. Então, a gente, às vezes, não faz. Não faz. Não faz. Então, assim, eu sei, assim, o tempo nos traz um monte de ruga, mas nos traz um monte de experiência, que é muito boa. Eu gostaria de ter 20 anos com a experiência que eu tenho hoje. Seria ótimo, na verdade. Mas, na verdade, não nem queria. Eu digo que a gente eu já passei por tudo, não tenho o menor medo de morrer, eu sou tranquilo quanto a isso, eu sou, no ponto de vista espiritual, sabe? Não quero não, viu? Mas Não tô apressado. não tô apressado, nem, não tenho Não, pressa nenhuma. eu tô pagando o negócio lá, mas é pra ficar Rapaz, como eu não tá. quero nem usar aquele negócio seu lá, não. Mas aquela história. Realmente sou tranquilo quanto a isso, mas a questão do ponto de vista eu me perdi aqui,
que eu achei graça que você falou e me perdi no que eu estava falando. Mas a questão da idade em si é que você pega experiências, né, e que só o tempo vai lhe mostrar isso aí, não adianta, não adianta. Em Sim, medicina eu importante. aprendi muito jovem isso, e todo médico vai passar por isso, na verdade, em que quando você vê um médico mais velho, mesmo que não seja da minha profissão, da minha área, desculpe, da minha área, eu ouço o que ele tem que falar. E ele tem muito para me falar, porque a experiência que a gente vive no passar dos anos é algo que só os anos vão nos mostrar. Então, eu estou falando da minha área especificamente, eu acho que todas Mas são eu acho que assim. quase acho que é um consenso geral, Geral, geral. profissionalmente Quando de você vida, pega qualquer profissão, ela não vai ser tem isso. Então, jeito. quando ouça alguém que tem muito mais tempo de carreira que você, porque com certeza ele já vivenciou muito mais coisas. Então, isso é importante. Então, quando a gente observa, com o passar do tempo, que certas coisas elas não vão conseguir ser atingidas, independente da modernidade, tá certo? Porque assim, nesse meu meio, a gente tem muita questão financeira envolvida. E financeira não só do ponto de vista humano, mas do ponto de vista das indústrias. Então você de vez em quando vê uma máquina sendo lançada, as pessoas sabem o nome de tudo. Tudo, tudo. Às vezes as mulheres perguntam o nome de coisas que a gente às vezes não está nem sabendo. Sabe nem que foi lançado, né. É difícil porque a gente vai recebendo as informações com antecipação, então a gente sabe da maioria das coisas. Mas, no geral, tem muitas coisas que elas são lançadas no mercado e muitas vezes sem testes. Sem testes que eu digo assim, ela não passou pelo, Ou pelo, pelo teste do tempo, na verdade. Que as pessoas ouviram muito falar agora na pandemia, né? Ou seja, poxa, não teve tempo de testar, não teve tanto tempo em relação às vacinas e assim por diante. Mas a questão da técnica é que você pega hoje, muitas vezes, certas coisas, e você talvez eu pudesse falar aqui para você, mas você vai ver que tem coisas hoje que está em alta. Ah, eu vou usar um fio de ouro, por exemplo. Fio de ouro, vou dar um exemplo de fio de ouro. Começou com um negócio de fio de ouro. Hoje, quem é que fala em fio de ouro? Ninguém fala em fio de ouro. Começou com fio de ouro, os fios, na verdade, e assim por diante. Depois vem para preenchimento, depois vem para fios, não sei do quê. E aí daqui a pouco você não os ouve ácidos. usar, daqui a pouco você não ouve nem falar mais daquilo, na verdade. Então, quando aparece às vezes algo no mercado, a experiência nos mostra que é o seguinte: espera aí. Eu não quero ser o primeiro, eu não quero ser o último a usar também não, mas eu não quero ser o primeiro, porque provavelmente eu vou ter que fazer o meu paciente de cobaia. Quando ele se submete a isso, tudo bem, mas no geral, às vezes as pessoas estão pagando para atingir algo que uma indústria está oferecendo. O problema é que aquela indústria ela lhe vende o aparelho, mas a responsabilidade passa a ser sua. É igual, assim, eu acho a história das canetas emagrecedoras. Sim, Ninguém sabia o que era, lançaram a primeira, deu certo, já lançaram não sei quantas, vai sair uma nacional ano que vem. Então, assim, eu acho que eu acho que isso na medicina é muito forte. com certeza. E no aspecto estético, pior. Exatamente, porque envolve uma área que, no geral, envolve Movimenta muito muito dinheiro. dinheiro, muito dinheiro. Não é por acaso que todo mundo quer enveredar, por exemplo, para fazer procedimentos estéticos. Por que quer enveredar? Primeiro, porque o SUS não paga. Ninguém quer ir para o SUS, na verdade. Ninguém quer fazer as coisas do SUS, infelizmente. Infelizmente, só as doenças, na verdade. Segundo, os planos de saúde também não pagam. Ninguém quer ir para plano de saúde, infelizmente. Por quê? Porque paga mal, essa é a verdade. É pura e única verdade. Por que o plano de saúde, muitas pessoas que podem sair dos planos de saúde, eu falando os prestadores de serviço, porque paga mal. É sempre assim, né? É do ser humano. O ser humano vai sempre procurar, vamos dizer assim, um melhor emprego, um melhor salário, uma qualidade de vida Com melhor. É certeza. natural da gente, qualquer um de nós, que seria hipócrita falar o contrário. E não é diferente nesses casos. Ou seja, a pessoa passa a procurar algo que, que lhe dá uma renda maior. Então, a estética, na verdade, como as pessoas muitas vezes se impressionam com aquilo, procuram aquilo, e aquilo é financeiramente A pago, demanda é muito existe alta. uma demanda e as pessoas realmente fazem um esforço para obter algo para melhorar a sua aparência, seja dentária, seja do cabelo, seja na pele, seja o que for. Então, abre um caminho de um mercado muito grande, na verdade. E muitas vezes ele é muito enganador. Eles não entregam o que oferece. Esse é o grande problema. Então, ao meu ver, não vejo problema nenhum em se ganhar dinheiro trabalhando decentemente. Eu não vejo esse problema nenhum para ninguém. Eu gostaria que todo mundo pudesse fazer isso daí, ganhar dinheiro decentemente e honestamente. Agora, eu vejo muito problema quando você oferece algo e não entrega. Quando você vende terreno na Lua, aí é difícil, na verdade. Sinceramente, eu sou contra qualquer tipo de coisa. Por isso que eu sou muito sincero em alguns posicionamentos. Tem coisas que estão aí na moda, eu não faço, não enveredo naquilo lá, porque eu estou cansado de ver aquilo cair por terra. E eu não gostaria que meu nome, que a gente demora um tempo para construir,
caia. Não significa que a gente não possa errar, não significa o ser humano tá aí para isso, na verdade. Na medicina, a gente tenta ajudar o tempo todo, mas de vez em quando puxam o tapete da gente. Quando eu digo puxa, não é a gente somente não, é o organismo, é a situação. Senão, meu pai não morreria, minha mãe não morreria, a gente não deixaria os pais morrerem, na Com verdade. Por que que certeza. morrem? Porque independe da gente, na verdade, né? Então, certas situações acontecem independente do que a gente queira. Mas tem coisas que você sabe, olha, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui é questão de prazo para não dar certo. Eu não tenho coragem de oferecer isso para um paciente meu, não tenho, porque eu sei que eu gosto sempre de dizer a mesma frase. Eu só faço aquilo que eu faria na minha mãe, na minha filha, na minha esposa e na minha neta. Se eu fizer nelas ou nos meus filhos, eu faço nos meus pacientes. Se eu não faço neles, eu não faço nos meus pacientes também. E ponto final. Então, é igual. Eu faço na Não. minha mãe? Faço, então eu faço no meu paciente. Se fosse minha mãe aqui, eu faria? Faria, então vou fazer nele. Caso contrário, eu não me acanho Que em aí, dizer. aí daí não é estranho ouvir tanta pessoa falar bem, né? E falar da sua reputação, porque de fato muita gente troca seus valores pessoais por dinheiro, Sim, né? Isso acontece na medicina, isso acontece no meu mercado de finanças, com seguro de vida, com a Numo na parte de consultoria de investimento. A gente sabe que as pessoas às vezes se deixam levar pelo dinheiro. e momentâneo, né? E momentâneo. Tudo é tão efêmero, na verdade, e aquela história. Existe uma frase conhecida que a gente diz, como diz, dor de barriga não dá uma vez só, não, né? Não dá Exatamente. uma vez só, não. Então, aquela história, se eu quero ter um cliente, eu quero ter um cliente como você. Quando você, por exemplo, você veio indicado por quem? Por alguém que você já tinha feito, me indicou, eu lhe indico outro, e assim vai. Por quê? Porque o trabalho prestado é aquele. Se eu não fosse o seu nicho, por exemplo, não teria nenhum problema. Você veio me oferecer o seu produto e acabou. Cada um tem o seu nicho, como os meus. Agora, trabalhar decentemente e oferecer aquilo que você possa entregar, na verdade, dentro daquilo que você, vamos chamar assim, vende, né? E dentro das regras do jogo, Do né? jogo, tudo é É, claro, né, não diz que não existe caro quando é combinado, né, não existe. o combinado não sai Não caro, sai né? caro, nunca sai, né. Quando eu imagino que deva ser uma coisa que deva acontecer com muita recorrência e também posso imaginar que seja um limitador na hora de aceitar ou não um trabalho, é os parâmetros de comparação. Ah, eu quero ficar igual ao fulano ou ao cicrano, Sim, sim. né? Eu acho que isso deve ser um dos piores cenários para vocês, especialistas em procedimento estético. Cai novamente em relação ao que a gente falou das expectativas, né, é uma expectativa extremamente alta para algo, né. Hoje, graças a Deus, por incrível que pareça, já teve mais, já tá certo, a gente tem, como diz o outro, a gente vai passando o tempo e a gente tem histórias para contar e consegue saber o que fazia e o que não faz mais, ou o que aparecia e o que não aparece mais. Mas hoje é muito difícil chegar uma pessoa, por exemplo, com uma foto, com uma imagem, hoje não é foto, na verdade chega com a imagem no celular, é difícil. Quando chegam, essas pessoas, é interessante, elas já chegam sabendo que aquilo é só vamos dizer assim, já coloca nesses termos: "Doutor, isso aqui é só para ter uma ideia de como mais ou menos eu esperaria que fosse", não é para Ele mesmo já sabe que não dá, já né? sabe que tá errado, exatamente. Então, antes não, antes chegava o nariz era uma cirurgia dessa que chegava, a pessoa chegava lá com o nariz do fulano, ou seja, com o fulano ali com a foto: "Doutor, eu queria mais ou menos assim". É difícil, né, o Michael Jackson não consegue virar o nariz da Xuxa, né, não dá, né, não tem, Tem não tem como, né, então são coisas diferentes, né, então tanto é que tá lá, independente de ter ou não dinheiro, né, eu coloco o Michael Jackson aqui porque, vai passando o tempo as pessoas vão esquecendo, né, mas o Michael Jackson fez 50 cirurgias no nariz, né, todo mundo sabe disso aí, contando com vários retoques e retoques e cirurgias, e não conseguiu, ele né, estourou o ciclo do bom e ótimo há muito tempo, na algumas verdade, vezes, né? muitas vezes, então, é aquela história. Mudou? Será que era bonito, né? Não sei, o gosto dele que Parâmetro, né? ele que tinha que entender isso daí, né. Mas quem olhava via que talvez não fosse o mais agradável aos Existe um olhos. número, assim, de possibilidades de procedimentos estéticos de cirurgia plástica. Como é que deixa eu tentar formular essa pergunta direito, assim. Existe quantas possibilidades de procedimento de cirurgia plástica? Assim, existe um número, tipo, existe, sei lá, 200, 100 tipos de procedimentos possíveis. Redução de mama, imagina se redução de mama é sei lá, tirar gordura localizada do braço é outro, tem um número? Não,
É assim, existem muitas cirurgias, na Eu verdade, que imagino que possam deve ser ter feitas, muitas. várias. Mas eu confesso a você que em números fixos Não eu tem. desconheço. Não tem, não tem, não Não tem, não tem tem. esse número. Não, não tem. Esse número Tá. fixo não tem, não. E aí, por que que eu tô perguntando, por que que eu tô trazendo esse questionamento do número? Quando a gente imagina hoje essa busca incessante pelo padrão perfeito de beleza, muita gente passa do ponto. Sim. Muita gente, isso é um fato, passa do ponto, pelo menos pela nossa ótica e senso comum, né? Há algum tipo de paciente e algum tipo de arquétipo que meio que se vicia nessas possibilidades, Existe, mas não é tão comum não, não é não. Mas existem pessoas que você tem que ficar, como é que eu posso dizer? dosando. Tosando, tosando literalmente, não é dosando, não é tosando. Olha, vou lhe cortar aqui esse seu pensamento. Mas, no geral, o que que acontece? É uma sequência, né. Então ou quase todas as pessoas que vão fazer a cirurgia plástica pela primeira vez, elas vão com senso de culpa. É impressionante, é impressionante. Quase todo mundo. Ou seja, todo mundo tem aquele pensamento: "Puxa vida, eu vou mexer no que está quieto. Para que que eu vou mexer no que está quieto? Rapaz, Deus vai me castigar, eu vou mudar algo que eu nasci com isso". Então é impressionante como a primeira vez as pessoas pensam dessa maneira, ou seja, a primeira cirurgia. Depois que passou a primeira vez, É igual fazer tatuagem, né? igual, exatamente. Quem faz a primeira diz que quem tem uma tatuagem quase nunca tem uma só, né, faz outras, tal. Então, que é gosto. Mas, nesse caso, depois que a pessoa faz a primeira cirurgia, é interessante que ela viu, vamos dizer assim, quando ela vê que aquilo correu bem, que foi satisfatório para a autoestima dela, que ela ou ele, conseguiu atingir o objetivo, muitas vezes ela começa a olhar para outras partes que também não gostava. Não era a prioridade foi a primeira que fez. Mas agora, rapaz, eu fiz a minha barriga agora, mas agora estou olhando para meus seios aqui. Ai, será que não dá para melhorar? Pronto. Aquele medo inicial, aquela noção que ela tinha de que estava, vamos dizer assim, desafiando Deus, que estava pecando em algo, vamos dizer assim também, ou mexendo no que está Os quieto, princípios vão ficando que fragilizados, vão ficando maleáveis, porque né? ela falou: "Rapaz, pelo contrário, eu só tive felicidade, mudou a minha visão, eu me senti melhor, então por que não fazer isso agora também?". Então a pessoa às vezes diz que quem faz uma não faz só uma, continua fazendo algumas lá. Então assim, isso não é uma verdade, mas também não é vamos dizer assim, uma mentira plena não. Acontece, as pessoas fazem e depois fazem. Mas assim, não é na imensa maioria das pessoas algo que se vicia e muito menos algo que a pessoa faz com Hum, sem pudor ou sem parar. Não, agora existem pessoas que realmente que ela tem o que a gente chama de dismorfofobia, né? Ou seja, ou dismorfia corporal, facial, seja o que for. Ou seja, ela se vê de outra maneira que não é aquela que reflete no espelho, né? Ou seja, não é aquela pessoa que ela se vê. As pessoas a veem de um jeito e ela vê de outro. Então, Ser um aí essa distúrbio equivalente à anorexia, exatamente, como só se fosse que anorexia. estético, né? Exatamente, no sentido da forma, das características. Então a pessoa se vê de uma maneira diferente. E infelizmente, isso acontece, vários problemas, inclusive, para a gente, quando você vê que você fez uma cirurgia, que o resultado tecnicamente está muito bom, mas a pessoa não achou que ficou bom. Tá lá, tecnicamente tá aquilo que foi combinado, tudo direitinho. O esposo está falando que tá bom, o filho está falando que tá bom, ou ao contrário, a esposa, e a pessoa não vê desse jeito. Ela não vê. Para ela não é do jeito que ela que Não é o jeito que ela idealizou ou idealizou. Não projetou, é, né? não é. E tecnicamente tá perfeito. É difícil, às vezes, você Do passar por isso, né? Doutor Newton, eu sei que você é um cara bem reservado, possivelmente não anda falando nos cantos que você é um bom cirurgião. Acho A gente pouco nunca pode provável que dizer você isso. faça isso falar, mas ninguém chega em 26 anos de carreira sem minimamente ser bom, né? Eu imagino que a régua não seja essa. Mas em qual das possibilidades de procedimento cirúrgico você consegue dizer assim: isso aqui eu sou bom. Nisso aqui eu falo com mais facilidade, que eu sou Eu, eu, eu sou bom, assim, eu sou muito bom nesse procedimento aqui. eu, eu, eu costumo dizer que assim, que a humildade não me deixa nunca falar que eu sou bom, porque quem tem que falar que eu sou bom só são os outros, na verdade. Eu nunca posso dizer, na verdade, quem tem que dizer é os outros. Mas É assim, a o única coisa que eu posso princípio de dizer que eu sou bom consagração, né? é, Quanto mais é, distante, melhor. porque é a pessoa que pode dizer, eu não posso, né? Agora, uma única coisa que eu posso dizer que eu sou bom e que eu faço questão, que eu estudo para isso, estudo no sentido que eu treino isso, é de tocar a alma do outro ser humano, né? Ou seja, isso eu quero. Ou seja, eu quero tratar as pessoas bem e tratar da maneira que eu gostaria que fosse tratado. Isso sim, isso eu tento fazer. Eu digo para o meu paciente, repito,
e se depois, vamos dizer assim, esse nosso encontro ficar aberto, pode perguntar, que assim, a pessoa quando ela se operar comigo, ela depois ela vai falar comigo. Ela não vai falar com o meu auxiliar, ela não vai falar com a minha secretária, ela vai ter acesso a mim. Então, quando eu opero uma pessoa, eu abro um canal, na verdade, de responder e ver essa pessoa quando for possível, quando for preciso, não é possível, quando for preciso. Então, se ela tiver alguma dúvida, ela fala comigo. Se ela tiver algum problema, eu que vou vê-lo. Então, assim, eu não terceirizo as minhas responsabilidades. Então, a pessoa, quando ela me escolheu, ela não escolheu um anestesista que ela nem conhece, com todo respeito ao meu anestesista, porque o meu anestesista é muito importante, os meus auxiliares também são. Mas quando a pessoa foi no meu consultório me procurar, ela foi procurar Nilton Marrom. E é ele que tem que responder aos questionamentos e às dúvidas e aos problemas dessa pessoa. Então, assim, eu não posso evitar de ter problemas. Quem dera, isso só papai do céu lá que pode nos ajudar. Mas eu posso tentar, primeiro, evitar que problemas pequenos se transformem em problemas grandes. Quando? Dando atenção logo de imediato para a pessoa. E eu sempre falo isso para o meu paciente: eu não garanto que tudo vai dar 100%, mas eu vou lhe garantir que se você tiver qualquer problema, eu vou ficar abraçado com você até o final. E vou mesmo, e vou mesmo. Isso não tenha nem dúvida. Então, isso eu posso dizer que não sou o único, e espero que não mesmo, eu sei que não sou, mas é o que eu faço de melhor, ou seja, de dar a melhor atenção para o meu paciente. O resto são consequências, só as pessoas podem avaliar se eu faço o rosto bem, se eu faço a mama bem, se eu faço o abdômen bem, se eu Abrir uma alimento. enquete aí, Aí né? a pessoa que, Fazer uma enquete as aí. pessoas é que analisam. Eu, Mas, eu gosto ainda de fazer, assim, hoje a gente tem visto, tirando desculpe, Hamilton, não, não te tranquilo. interrompendo, mas assim, hoje a gente tem visto o cirurgião plástico, eu sou de uma formação muito, vamos dizer assim, geral, eu gosto de fazer tudo, eu gosto. Então, assim, eu faço lipo, eu faço mama, eu faço abdômen, eu faço face, então eu faço nariz, que são cirurgias mais complexas, na verdade, são Qual é a cirurgias mais faciais. complexas? A cirurgia mais complexa, assim, a complexidade está em todas, né? Todas são complexas, mas assim, uma das cirurgias mais complexas, de maiores detalhes, são cirurgias faciais. As É, cirurgias porque se faciais, der errado qualquer coisa, ela não dá tá pra no esconder. aspecto, não é uma coisa que é para neófito, não é uma coisa que se aprende em cursinho de final de semana. É a última cirurgia que o cirurgião plástico faz O na que é sua formação. neófito? Neófito é pessoas novas, né? Ah, Na profissão, uma pessoa que não é da uhum. profissão e acha que faz um cursinho de final de semana e tá operando o rosto dos outros, aí me desculpem quem acha isso, mas não é. Cirurgia facial não é brincadeira, não é brincadeira. É a última cirurgia que a gente aprende depois de 3 anos de residência, tendo passado mais 3 de cirurgia geral, ou seja, com 6 anos você vai fazer a última cirurgia que você vai começar a enveredar é a cirurgia facial. Então é uma cirurgia, como diz o outro, que está na cara, né? Então não é para qualquer um. Fora que ela se moderniza o tempo todo, na verdade. Fora que é uma cirurgia que não é uma. De repente você faz 20 cirurgias no rosto da pessoa. Você faz a pálpebra superior, inferior, de repente nariz, faz lábio, faz supercílio, faz o levantamento do rosto, faz pescoço. Veja o que eu falei para você assim rapidamente, 10 cirurgias em uma. Então não é uma cirurgia. São várias ao mesmo tempo e que podem ser separadas. Então, ela é uma das cirurgias mais complexas que a gente possa ter. Isso eu estou falando do ponto de vista estético. Existem cirurgias reparadoras também bastante complexas que a gente faz. Aí é um âmbito mais reparador, né? As microcirurgias são cirurgias muito grandes, reconstrutoras, que merecem todo o nosso respeito, que não é divulgado, né? Porque as pessoas só conhecem a cirurgia reparadora quando elas precisam, na verdade, né? Então, quando a pessoa vai lá, perde o nariz numa mordida do cachorro, quando perde uma orelha, quando tem um Um câncer num lugar, um acidente. acidente, quando você tem um tumor de mama, um câncer de mama, que você tem que fazer uma reconstrução eventual. Então, são cirurgias importantíssimas, na verdade. A gente dá muito marketing, vamos dizer assim, muita destaque para cirurgias estéticas, né? Mas a cirurgia reparadora, ela é tão ou mais importante do A que a cirurgia estética. reparadora, se você parar para pensar, é a única, por exemplo, que o SUS O SUS cobra, disponibiliza. exatamente. Então, seus planos de saúde também. Então, cirurgia da mama, né? Isso é tão, assim, importante para a vida de quem passa pela dor que o SUS disponibiliza, o plano de saúde Tudo. disponibiliza. Existe 1 milhão de iniciativas de ONGs, de Exatamente. organizações para tentar. Mutirões, a gente faz a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sociedade de Mastologia, várias sociedades se mobilizam para fazer esses mutirões de cirurgias reparadoras, reconstrutoras, porque são cirurgias que vamos dizer assim, para melhorar realmente a qualidade de vida da pessoa, como mutilado, entre aspas, vamos dizer assim, para você Sim, melhorar, e não mais por um excesso de vaidade, se é que a gente pode olhar dessa maneira, que a gente já discutiu isso aqui. Mas é algo que a gente olha como necessidade. Por isso que é coberto, por exemplo, pelo SUS ou pelos planos de saúde, na verdade. Porque não é algo que a pessoa acha que pode melhorar, é algo que ela precisa melhorar, na exato. verdade, né? É diferente. São questões. Aí eu queria voltar aqui a
uma fala que você trouxe aqui, com relação à escolha, né, escolher o Newton Parron. Acho que você traz um aspecto aqui que eu acho muito legal, quando a gente consegue de fato diferenciar o que é preço e o que é valor, né. Então quando a gente todo mundo fala, né, preço, valor e tal, por que que pagar um profissional X em detrimento do profissional Y, mas às vezes o cara não entende do porquê que às vezes a gente acaba seguindo um posicionamento específico. Quando você diz assim: "Eu garanto para o meu paciente que se eu fizer o procedimento ele vai ter acesso a mim", né, o cara não entende muitas vezes do porquê que, sei lá, é um X a mais, um X a menos o preço, eu não estou dizendo que é o mais alto ou mais barato, Sim, enfim, mas ele quando paga, decide fazer esse procedimento, ele meio que tem o direito, né, de entrar na vida, na sua vida. sim, sim, com Porque esse certeza. cara pode de repente ter ali um ponto que descolou, no domingo, 8 da noite, que ele vai se desesperar e vai lhe ligar, você tá de repente no seu momento da pizza do domingo em Sim, família, que é um costume do paulista, não sei se você trouxe para o sim, oh, Ceará, com né? certeza. Né? Então, assim, às vezes as pessoas não entendem essas questões, né? Quando eu, na condição de consultor de seguro, que eu digo pro cara, bicho, pode testar, me ligue qualquer dia, qualquer hora da semana. O meu produto ele é precificado nesse formato e eu só atendo clientes desse perfil porque eu não tenho condições de atender todo mundo, meu amigo. Eu Exatamente. preciso escolher quem eu consigo colocar dentro da minha vida, porque o cara vai acabar impactando em uma hora ou outra na minha rotina também, Sim, né? sim. Você abre o seu espaço para abraçar outras pessoas. E esse abraço a gente nem sempre consegue todo mundo, essa é a verdade. Então você acaba, não digo selecionando, são as pessoas que lhe selecionam, que escolhem, mas é o seu nicho de mercado. E realmente, assim, as pessoas só entendem isso quando elas precisam. Exato. Antes de precisar, dificilmente vão entender. Dificilmente vão entender. Eu tive uma paciente agora semana passada. Eu raramente vou no hospital, por exemplo, ver um paciente por urgência, alguma coisa, ou seja, dificilmente. Mas tive semana passada. Era um sábado à tarde. A pessoa me ligou, não tem problema, minha filha. Era um caso que não era nada. Graças a Deus eu cheguei lá, mas eu fui ao hospital e levei no hospital, não foi na minha clínica, no hospital, porque se tivesse alguma coisa que fazer, a gente já via no hospital. Graças a Deus não era nada, mas ela estava apavorada e eu também de longe fico junto, né? Ou seja, a gente vive isso. Você não sabe, você não está Uma vendo direitinho. atenção. Hoje a gente tem vídeo, tem foto, mas tem coisas que não adianta. É a mão da gente que precisa estar ali tocando e vendo. Então, para mim, isso faz parte. Tanto é que eu digo para meus pacientes, quem me conhece sabe, eu não viajo se eu operei. E não Ah, você me opero se eu for falou. viajar. Ou seja, se eu tiver uma viagem, eu tô falando de viagem longas, tem viagens que eu sei que eu posso voltar correndo. Por exemplo, eu faço uma cirurgia aqui, eu não viajo, não saio e vou viajar. Não vai sair do país, né? Não vou, exatamente, não vou. Ah, eu operei uma cirurgia, dei alta pro meu paciente, tá tudo bem, eu já conheço mais ou menos a cirurgia, aí eu preciso da Fortaleza, eu vou. Por quê? Porque se tiver algum problema, eu volto. São 2 horas e pouco, eu tô aqui, isso não tem problema nenhum. Mas viajar a ponto de eu não estar mais acessível depois de uma cirurgia, essa cirurgia não vai sair, ou seja, eu não vou fazer essa cirurgia. Ou eu não vou viajar. É uma escolha que a gente faz. Alguma coisa não vai Sim, acontecer. tem, por exemplo, toda a minha família é de São Paulo, na verdade. Então, por exemplo, há muitos anos eu tento ir para São Paulo, aí eu levo toda a minha família daqui para a gente se encontrar em São Paulo, no final do ano, por exemplo, Natal, Ano Novo. Então, às vezes eu viajo dia 20, dia 18, dia 19, alguma coisa. Quando eu faço essa viagem, eu vou para ficar 8, 9, 10 dias, no mínimo, pelo menos. As minhas cirurgias param ali dia 5, dia 6. Depois eu fico só vendo os meus pacientes, atendendo, mas eu não opero mais. Porque eu vou viajar, ficar um tempinho fora, ou quando eu viajo também alguma coisa, eu tenho que me programar, geralmente. Então, Você falou uma curiosidade pra mim que o período de férias é um período que é zero viagem, né? É zero, não, trabalho zero. muito. Meus filhos nunca viajaram em julho, nunca viajaram em janeiro, assim, de viajar com férias escolares. Eles não viajam, só se agora que estão maiorzinhos, se tiver, vão sozinhos, Já conseguindo sair só, já vai sozinho. dar certo, É, né? mas viagem de família em julho e janeiro, não sei nem o que é isso, faz muito tempo já. Porque é a hora que o teu paciente libera a agenda para Exatamente. poder fazer os Quando as procedimentos. pessoas estão de férias,
elas estão de férias, ou os filhos estão de férias, na verdade, que facilita. Então, julho agora é um mês todo tumultuado para a gente em termos de cirurgia, muita cirurgia, e janeiro é igual, na verdade. E eu nem percebi, assim, mas quando eu lhe convidei pra gente fazer esse agendamento, aí, na hora que eu tava subindo o prédio aqui, eu lembrei disso, assim, se eu não chamo agora, só agosto. Exatamente, exatamente. Porque É, julho é difícil, é difícil. Hoje, por exemplo, hoje é um dia cirúrgico meu, mas eu operei de manhã, né? Então é mais tranquilo, tá? Então eu consigo me liberar o hoje, horário. como. E tem outra curiosidade também, essa questão. Por que essas cirurgias sempre tem que ser 5 horas da Mas não, manhã? mas não tem que ser, não. Na verdade, é que assim, é um vício que a gente traz, na verdade. Eu gosto muito de operar de manhã. Eu acho que o dia rende, eu acho bom. Segundo, eu sou quase sempre o primeiro a chegar no centro cirúrgico, a menos que tenha uma urgência que aconteceu de madrugada. Senão, eu sou o primeiro a chegar no centro cirúrgico. Aqui tem um médico falecido, muito amigo da gente, todo mundo conhece, que era o doutor Jurandir, que era eu e ele se encontrando lá no hospital 4 horas da manhã. Quem conhece o doutor Jurandir, que é um falecido clínico, faleceu depois da Covid aqui, na verdade. Gente muito boa. Então o Jurandir começava a atender no consultório dele 4 da manhã. Eu começo a operar esse horário. Então, assim, às vezes a gente se encontrava no hospital, ele passando visita, alguma coisa, 4 horas, 4 e pouco da manhã. Mas é porque as minhas cirurgias, elas são longas. Como elas são longas, imagine cirurgia de. As minhas cirurgias rápidas são cirurgias de 4 horas. 3 horas, 4 horas são as rápidas, na verdade, né? Então, assim, tem cirurgias de 8 horas, como ele falei, tem cirurgia que demora 9 horas. Então, quando você começa às 5, 6 da manhã, vamos dizer que a gente começa ali, você vai acabar 2, 3 horas da tarde. Se você começa às 8 da manhã, que o hospital, inclusive, já começa a ficar mais cheio, já demora mais para começar a cirurgia, aí você vai acabar. É o dia todo, na Dá verdade. pra fazer mais de uma cirurgia por dia? Dá, até dá. É assim, eu até faço, só que eu faço assim, limitado ao tamanho das cirurgias, por exemplo. Que Eu não, tipo, né? por exemplo, eu posso fazer 2 cirurgias, uma cirurgia, por exemplo, de mama e uma de abdômen, são ali 3, 4 horas de cada uma, aí eu faço. Raramente uma cirurgia maior, por exemplo, mama e abdômen, depois mais uma de mama, por exemplo, que mama e abdômen são cirurgias de 7 horas, né? 6 horas, 7 horas, mais ou menos, cirurgia. Que hoje a gente tem nivelado os limites de hora, na verdade, né? Então a gente evita passar de cirurgias de 7, 8 horas, evita. Então tem cirurgias que, por exemplo, fácil, às vezes ela demora mais porque ela é mais melindrosa. Então é uma cirurgia que ela não é vultuosa em termos de tanta mobilização de tecido que sangra muito, essas coisas. Não, não é isso. Às vezes mama e abdômen já são. Por exemplo, você faz mama, abdômen, lipo, não sei o que, você vai mobilizando muito a parte corporal, aumenta o risco. Já a face, ela é um pouco mais demorada, mas pelo detalhe da cirurgia, né? Você trabalha em campo minado, na verdade, então são muito Uma detalhados. puxadinha aqui, tu torta aqui, Toca a né? boca ali, então assim, são cirurgias que às vezes você acha que vai demorar 6, 7 horas e demora 9, né? Então, acontece isso daí. Agora, normalmente a gente tenta se basear cirurgias no máximo entre 7 e 8 horas hoje em dia. Quase todo mundo. Hoje um time, centro cirúrgico, vai quantas pessoas? Depende, mas geralmente a equipe cirúrgica, ela tem em torno de 4 pessoas, então anestesista, cirurgião, auxiliar e instrumentadora, pelo menos. Normalmente é isso, a maioria dos casos. Você pode ter mais um auxiliar, às vezes. Então você vem para 5 pessoas na equipe cirúrgica, né? Então a equipe cirúrgica é quem? É a equipe do cirurgião. Então é o anestesista, auxiliar, outro auxiliar, cirurgião e instrumentador. Agora, no hospital, aí tem a equipe que entra do hospital, que são os chamados circulantes, na verdade. Então, geralmente ficam 2 auxiliares, 2 enfermeiros, 2 técnicos, na verdade, na sala, que são as pessoas que vão ajeitando, passando. Essa galera não é obrigada a ficar 9 horas, não, né? Não, não é, não é esse revés. Agora tem Eles assim, trocam de plantão, né? na verdade, eles ficam até mais, só que é o plantão deles, na verdade, né? Só que é Ma- aquela história, é igual, para eles é mais fácil, né? Eles vão ali, tomam um cafezinho, vai no banheiro, né? A gente não, assim, eu fico igual eu brinco igual um coqueiro, né? Onde eu fico, a gente planta ali e fica ali 7, 8 horas no mesmo lugar. No mesmo lugar, sem tomar água, sem nada, sem ir no banheiro, sem nada. Eu fico com pena dos meus E auxiliares. o, e o nível, e o nível de atenção, meu, Deus sabe o que faz. É, Não dava pra mim. porque são coisas que a gente vai pegando, né? Vai aprendendo. Pelo contrário, pelo contrário. Por exemplo, talvez quem esteja ali na instrumentação, passando o instrumento, ele também tem que estar muito atento, na verdade. Mas a atenção, às vezes a pessoa chega a pescar, porque ela não está no campo cirúrgico. Quando a gente está no campo cirúrgico, a atenção é máxima. E a atenção e a E atenção atenção. são coisas diferentes É porque no a pensamento. moeda envolvida ela é muito É cara. muito caro, É então a não é vida de outra brincadeira ali, pessoa. é aquela história. Quando a gente sai de uma cirurgia dessa, eu pelo menos saio, eu e todo mundo, assim, eu conheço pessoas que nem fazem isso, tenho amigos
profissionais que não fazem, por exemplo, cirurgias duplas, porque a gente sai cansado, na verdade. E não é cansado só fisicamente, mas é Mentalmente. mentalmente, atenção, aquela coisa toda. Se bobear, você vive tendo problema de tendinite, isso e aquilo, por conta dos movimentos, de ficar ali. Eu corria, hoje eu não estou conseguindo mais correr, na verdade, por conta de ficar tanto tempo parado e vai se desgastando. Existe também uma preparação física Tem para que isso, ter, né? você tem que ter, na verdade. Doutor Nilton, você falou aí que já chegou a passar aí passa, na verdade, algumas horas no procedimento cirúrgico. E, cara, como é que vê essa preparação? Porque eu imagino na faculdade não tem um exercício de resistência lá, um TAF, né? Era para ter, inclusive, aí um TAF, né? É verdade, um teste de aptidão É, física, até de né? aptidão física aí, É verdade. fazer. Na verdade, Hamilton, o que vai acontecendo é assim, a gente vai progredindo, né? Vai progredindo. Quando você é um aluno, quando você chega, por exemplo, que você está na parte de aprendizado, aí você entra, por exemplo, num centro cirúrgico, né? Uma cirurgia de uma cesariana, por exemplo, que dura ali uma média de 50 minutos, quando muito uma hora, às vezes bem menos do que isso até, para você já é uma cirurgia grande, vamos dizer assim. Aí quando você entra, vai evoluindo, que você chega, por exemplo, na parte de uma cirurgia geral, de uma cirurgia de estômago, tal, que entra ali 3, 4 horas, cara, é o fim do mundo para você, na verdade, aquilo ali, na verdade. Porém, quando você entra na residência, você vai vivenciando tudo isso. E aquilo tudo passa a ser necessidade. Então você vai pegando o Pega da ritmo, vai manha. pegando o ritmo. Então aquelas 1 hora passa a não ser muita coisa, 3 horas passa a não ser tanta coisa assim, e você vai se acostumando. Então chega uma hora, por exemplo, que você demora 6, 7 horas, você não vai no banheiro. Imagina uma pessoa ficar 6, 7 horas sem ir no banheiro. Eu não vou no banheiro, não como. Às vezes eu saio de uma cirurgia de 8, 9 horas, e às vezes eu aproveito para continuar um jejum, por exemplo. Eu não como mais. Pronto. Não sinto fome se me perguntar, mas isso sou eu, não necessariamente todo mundo é assim, né? Então, eu tenho, por exemplo, tem um auxiliar que uma das minhas auxiliares, ela tem uma boa idade já, na verdade, e ela aguenta quase o tempo que eu fico. Raramente, por exemplo, às vezes no meio da cirurgia, ela pede para ir no banheiro alguma coisa, mas é difícil, difícil. Cirurgias de 7, 8 horas também ela fica. Então, não sou só eu, na verdade. O único que realmente pode fazer essa locomoção é o anestesista, né? Porque o anestesista está fora do que a gente chama do campo cirúrgico, né? Então ele está ali, é responsável pelo paciente, mas ele consegue ir no banheiro, consegue comer alguma coisinha, consegue Ele tomar fica água, né? eu tenho uns clientes anestesistas, ele disse que ele tem que estar em pronto uso. Exatamente, ele está ali para qualquer Se coisa. não acontecer nada, O anestesista é quase um piloto de avião, na verdade, né? O avião está ali sendo pilotado, está no piloto automático, né? Mas ele tem que estar ali, né? Para qualquer se outra coisa, né? balançar, ele tem que Balançou, correr. opa, ele tem que estar ali. Desligou o piloto automático, ele tem que estar ali. Então, respeitando as devidas proporções, é muito parecido. Então, é tudo uma questão de costume, né? Costume. Eu, pessoalmente, tento fazer exercício físico, então é óbvio que eu tento fazer isso daí para reforçar a musculatura, para uma série de coisas e para a saúde mesmo E aí, também, assim, né? depois de você chegar nesse patamar de aguentar uma cirurgia de 9 Sim. horas, tá. E aí, que tipo de coisa que você faz hoje pra garantir que você continue aguentando essa batida por mais tempo aí? Na verdade, assim, eu até pouco tempo atrás eu corria, eu acho que a corrida me ajudou muito depois que eu comecei a correr, porém hoje, devido à lesão em Esse joelho, era na do time verdade, da turma aqui das 4 horas da manhã? eu comecei com o Ricardo Togashi, Ivano, então assim, bem mais antigo aqui do que o pessoal que hoje tem uma quantidade grande de gente, então Quando eu tô aqui em Sobral, eu gosto de ficar no hotel da Sandrinha. Eu chamo o hotel da Sandrinha, que é do lado ali do clube de tiro, que é do Paulo, né? O Paulo, a sim, Sandrinha e sim. tal. E aí a galera corre lá na frente. Uma vez comecei essa rotina de academia, eu fui sair, rapaz, passou uns 20 clientes meus, assim, meu, bem cedo correndo, né? E tem muita gente correndo. Rapaz, é muita gente É. já aqui. E corrida é muito salutar, é muito divertido, ela é extremamente Divertido não, doutor. Você democrática. pode dizer que faz bem, mas divertido, Mas o pior é rapaz. que você sabe que assim, que eu acho muito mais divertido correr do que ir pra academia fazer musculação, por exemplo. Eu acho. Tem gente que não, mas eu acho. Eu acho a academia muito repetitiva, Eu muito ainda tô na fase do tô indo por obrigação, assim, é 1 hora de mas tudo remédio. corrida pra mim, eu não ia por obrigação. Na academia eu vou e digo mais, quem corre tem que fazer atividade física também. Então, o fato de não gostar de Tem que musculação, malhar, né? não significa que não deva fazer. Pelo contrário, principalmente você vai pegando uma idade, você vai perdendo musculatura, você tem que fazer musculação, independente do outro esporte que você faça. Independente se você corre, se você joga basquete, se joga tênis, não tem problema, mas faça musculação também. Então, é como se fosse musculação e o resto. Você faça musculação e o resto. E para além desse cuidado com a preparação física, você se apresenta como um cara bem regrado, né? É, De hábitos regrados, né? é, Então,
Recusou o docinho, Sim. recusou, ficou na água aí, Por já, exemplo, já acabou soltando aí que faz um jejum. Então, é legal você trazer esse tipo de orientação, porque por mais estranho que pareça, muita gente da medicina, médicos formados, não entendem que eles são a exemplo, né? empresa deles. Sim. O médico profissional da medicina é a empresa dele. Desde o cuidado com a saúde ao cuidado com as finanças, é ele lá responsável. Se essa máquina parar, acabou Acabou. a geração de caixa. Eu vou reiterar o que você está falando. Por exemplo, eu gosto de lutas. Eu lutei karatê muito tempo na minha vida, na adolescência e no início da vida adulta. Depois eu fui para a faculdade na época era um pouco diferente de hoje, que a gente tem hoje meu filho está na faculdade, meu filho é um monstro, faz atividade física, tudo. Ele consegue, eu não conseguia fazer isso na minha época da faculdade. Primeiro porque eu quase não tinha academia, E na não tinha verdade, né. internet, né? Pra Segundo que dar eu não as tinha muito pessoas. dinheiro, não tinha internet. Então era um pouquinho diferente as realidades, graças a Deus isso mudou. Mas eu sempre gostei da atividade física. Mas, por exemplo, eu gosto muito do jiu-jitsu, mas eu nunca lutei jiu-jitsu. Eu nunca lutei jiu-jitsu. Sei um monte de coisa lá, mas não sei lutar, lógico, não treino. Mas por que que eu não vou lutar jiu-jitsu, sendo que nós temos grandes opções aqui? O dedinho da mão direita e Pronto, der errado, exato. acabou. O jiu-jitsu, ele é uma arte muito interessante. Porém, é o seguinte, com grande facilidade você se machuca, pequeno ou grande, na verdade. E não é porque o outro te machuca, não, é porque é da prática. Então, assim, se eu torcer a ponta do meu dedo, eu não posso mais trabalhar, eu não trabalho mais, eu não opero mais, não faço, então eu não posso fazer isso. Ou seja, eu realmente sou a minha empresa. Então, a minha empresa não pode parar. Então, eu não posso me dar o luxo de fazer isso daí, na Eu, verdade. eu, eu fiz um cliente há uns 2 meses atrás, que ele me procurou, na verdade, para contratar um seguro de responsabilidade civil, que é o seguro lá que garante o médico de erro e tal. Ele é oftalmologista. Aí a gente foi conversar, aí ele falou que ele não é aqui, ele é da Paraíba, e eu encontrei ele em Fortaleza, porque ele estava vindo para uma cirurgia no Leri de Andrade. E aí ele fez, inclusive, vários elogios à questão cirúrgica de oftalmologia aqui do Ceará. Aí ele falou que ele marcou para resolver o negócio do civil, mas no meio do caminho a história mudou para ser o de vida com proteção de renda. Sim. Porque ele inventou de ir com um amigo, pegou corda com um amigo de ir treinar uma aula experimental de Muay Thai. Ele disse: "Cara, eu tenho 35 anos, eu nunca na minha vida dei um soco nem no vento". Aí eu pego a corda deste meu amigo, fui dar um soco, torci o dedo. Pronto. Acabou, né? E aí? Não, ele não quebrou, só Sim, só ficou torcer, é. dolorido, só deu aquela lembrança. Ele disse: "Meu amigo, se eu quebro esse dedo, acabou minha carreira". Depois Ele que disse você assim: vir, você não vai poder produzir, né? "Não, se quebra de vez, acontece um problema de É, fato assim", ele disse: "Esse cara tinha acabado minha carreira", eu disse assim: "Eu nem cheguei lá ainda", né. Então, muitos médicos não se dão conta dessas sim, questões, sim, né, do próprio cuidado com a sua rotina, com o cuidado do nível de exposição a risco, a forma de gerenciar as suas finanças. Eu já acho que isso é um problema, meio que tá meio patológico mesmo essa questão financeira na ambiência médica ainda, é algo que realmente tem sido falado bastante a respeito. Então, para além desses cuidados, assim, existe algo que lhe traz, que lhe coloca nesse lugar que você está hoje, tipo, em relação à questão de espiritualidade, de práticas, assim, o que é que você costuma fazer hoje que você acha que seria um bom caminho para outros profissionais seguirem? olha, é difícil a gente querer ser modelo para os outros, porque realmente cada um tem um gosto, na verdade, Cada um né? tem o seu, É, né? exatamente. E cada um sabe onde, como diz, o calo aperta, né? E gosta. Eu, pessoalmente, nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui, por questões de natureza genética, na verdade, minha família é toda de meio de gordinho, na verdade. Então eu tenho que me policiar, porque quando eu não me policio, eu ganho peso muito facilmente. Então eu me policio. Então É, eu daí não, assim, por exemplo, você está 5, aqui. 5, 6 quilos a mais aí pra segurar 8 horas em Não, pé dá. é difícil, realmente difícil. Então eu tenho que estar me regrando, perdendo peso, engordo um pouquinho, emagreço, justamente para, porque senão eu não aguentaria essa puxada em si. Então, assim, eu não sou de comer muito, eu não como nada que eu não goste, por exemplo. Ah, eu gosto de chocolate, sou doido por chocolate. Chocolate, sou doido por chocolate, mas eu fico me resistindo, na verdade. Mas se tiver aqui, por exemplo, sei lá, um doce de leite.
não é o doce que eu mais gosto. Então, assim, então, em vez de eu comer o doce de leite que eu não gosto tanto, então eu como chocolate. Então, eu não perco tempo com aquilo que não é o que eu mais gosto, é mais ou menos assim. Então, nessa brincadeira, eu vou evitando. Centro cirúrgico, por exemplo, a gente tem, às vezes, algum café, alguma coisa. Se você for perguntar para as pessoas, já viu o doutor Nito comendo alguma coisa no centro cirúrgico? Eu nunca comi centro cirúrgico, eu não como centro cirúrgico. Não é porque a comida não seja boa, alguma coisa. Não, nada, é porque eu tomei meu café em casa, saí lá 4 horas da manhã, alguma coisa, tomei um cafezinho, agora eu vou só no almoço ou alguma coisa assim, porque eu não tenho esse costume de ficar comendo em casa, mas é um costume que eu consegui me adaptar. Eu tive uma época, inclusive aqui quando eu cheguei, que eu lembro disso, que eu estava lá no Hospital Doutor Estevão, e eu tomava 30, 40 cafezinhos por dia. 30, O 40. café é Eu uma, estava no centro cirúrgico, café é uma é peste. uma. Assim, tomava lá um golinho, tudo com açúcar. Então você imagina, se eu tomava ali, tinha ali, vamos dizer, sei lá, 5 gramas de açúcar. Aí você vai fazer os cálculos em caloria. Minha Nossa Senhora da Aparecida, tomei aqui, tomei aqui, tomei. Eu descia para o centro cirúrgico, tomava um pouquinho, descia para a sala de administração, tomava um pouquinho, ia atender, tomar um pouquinho, não sei o quê. A hora que eu via, eu fiz a conta, 30 cafés. Não pode, não pode. Ou seja, eu não posso continuar nesse ritmo aí. Fui diminuindo. Hoje eu tomo 2, 3 cafés expresso, que eu gosto de café expresso. Prefere Eu expresso? prefiro expresso, eu gosto mais de café expresso. Eu gosto, é um gosto. Eu gosto de café forte, não são os melhores, geralmente, Não, os não são. gourmet? Não são, eu não sou, vamos dizer assim, eu adoro vinho, vinho eu sou mais crítico, mas agora em termos de café, eu não consigo diferenciar, porque eu gosto de café forte, e o café forte não costuma ser os melhores, na verdade, Aprendi né? a beber café pra ficar acordado, É, não foi pra fazer degustação, não, né? não é, não é. Então aquele café, rapaz, tem gosto. Eu não, rapaz, se o café já, como diz você, ele não for pretão, eu já começo a olhar meio de rabo de olho para ele. Não gosto muito, não. Tem que ser forte. E não significa que seja o melhor, com certeza. Mas, então, assim, eu acabo tendo uma regra. Agora, assim, eu não sou, eh, como diz o outro, carola, né? O carola, ou seja, não sou uma pessoa que frequento muito a igreja, não significa que eu não seja católico, eu sou católico, mas eu tenho vamos dizer assim, uma simpatia muito grande para o espiritismo. Então eu gosto muito de ler a questão religiosa, eu gosto de toda a história religiosa, de ler essas coisas todas, e vejo muito na minha profissão de religiosidade. Então, assim, eu, eu rezo e oro antes de ir para a cirurgia, eu acho isso importantíssimo, porque eu acho que eu sou só um instrumento. Então, e já vivenciei cada coisa que você nem imagina o que é você tá com vida na mão. Não tô falando de cirurgia plástica não, cirurgia plástica é algo que dificilmente eu passei com pacientes graves, por exemplo, graças a Deus, não tive essa experiência de ter pacientes muito graves na minha mão na cirurgia plástica. Mas na cirurgia geral, não. Na cirurgia geral, como diz o outro, eu tenho poucas cruzes no meu bisturi. Porque eu fui cirurgião de trauma, então eu trabalhei muito tempo com traumas. Aqui, quando eu cheguei, eu já era menos, na verdade. Quando eu cheguei aqui, para você ter ideia, as pessoas não tinham muita experiência com bala, com tiro aqui. Era faca, era ferimento de arma de branca. E a gente vinha com uma experiência violenta do Rio de Janeiro, de São Paulo. Eu sou formado no Rio de Janeiro. Então, assim, eu tive muitas coisas que aquela história, só Deus para explicar uma sobrevida daquela. Entendeu? Só Deus. Não tem outro para explicar. Então, assim, eu tenho muita fé. Eu tenho. Eu acho, e me emociona quando eu falo isso, porque eu lido com o ser humano, né? Então, E, realmente, assim, eu tenho uma espiritualidade que me move, é essa a questão, eu acho. Então, por isso que meus planos não são nunca venais. Não sou venal, não gosto de ser venal. Não significa que eu não receba por aquilo que eu faço. Não, não é isso. Eu não gosto de ser usado por outros. Então, não me use como instrumento político, que não vai dar certo. Mesmo que eu tenha grandes amizades políticas, mas não me use. Eu não vou ser fácil nesse sentido. Porque cada um na sua, na verdade. Mas quando eu posso ajudar, ajude, mas se eu não puder ajudar, tenha certeza que eu não vou atrapalhar, pode ter certeza disso. Mas eu acho que a espiritualidade, não dá para conviver na medicina sem você ter uma espiritualidade, não dá. Eu acho que uma coisa é ligada à outra, sabe? É ligada à outra. Por mais que você seja um agnóstico, um ateu, o que quer que seja, na verdade, vai chegar uma hora que você vai ver que é o seguinte, que vai cair por terra o seu ateísmo, na verdade, ou o seu agnotismo, porque não tem como. O ser humano, eh, a- a- as vivências de experiência de vida, e quando se fala em saúde, em divisões de vida e morte, estão sempre ligados à espiritualidade, a Deus. Não tem como vivenciar sem isso aí. Eu acho. isso é uma questão muito, como é que eu posso dizer? Ela é muito particular e muito sensível. Extremamente, extremamente. Por, E por isso que eu por, disse que assim, eu não quero ser um modelo de nada para uma pessoa, porque tem pessoas que pensam totalmente contrário de mas mim, isso né? é algo que você acredita, inclusive pelas experiências que Sim, você carrega, né? A Ana Cristina,
que gravou aqui com a gente também, inclusive, ela trouxe essa mesma visão. Ela disse assim: não tem como você ser da medicina e não ter fé em Deus. Não tem, Seja lá em que Deus for, mas você tem que crer com certeza. que tem algo ali além de você, o bisturi e o paciente. Exatamente. Independente da sua religião. Eu acho, e vejo isso, que com o tempo as religiões vão se fundirem. É uma tendência. As religiões vão. Daqui a pouco a gente só vai ter uma religião, na verdade. Uma. Por mais que a gente tenha uma que não seja cristã e assim por diante, mas eu acho que. Não estou falando de agora, não estou falando daqui 5 anos, daqui 10 anos, não estou falando isso. Eu acho que o futuro é esse, na verdade. Isso eu estou falando das pessoas que creem em algo, né, que tem a religiosidade. Então, e na medicina, é por isso que eu estou falando, porque assim, independente se você é católico, ou se você é protestante, ou se você é espírita, ou o que quer que seja, se você crê num Deus, se você é judeu, se você é muçulmano, se você crê num ser maior, num Deus maior, na verdade, na medicina a gente não consegue vivenciar sem a presença dele nos momentos que você vai vivenciar. Com o tempo, quando você é jovem, você não tem experiência muito com essas coisas, você não consegue saber disso, na verdade, mas com o tempo que você vai pegando vidas nas suas mãos e situações, você não foge Coisas disso, que não né? tem explicação, né? Não, tem coisa que não tem explicação Tem mesmo. algum caso que você lembra que se sinta confortável de falar, que lhe Olha, marcou muito? tem um caso que é interessante. Esse caso, assim, foi lá em São Paulo, eu era residente de cirurgia plástica, mas estava de plantão na cirurgia geral, ou seja, eu era cirurgião geral num plantão num grande hospital lá em São Paulo, que era um hospital de trauma, de acidentes, baleados, facadas. Eu peguei um rapaz, e esse rapaz é bandido. Ou seja, ele estava num assalto, foi assaltar um casal, atirou num casal, na verdade, o casal morreu. Ou seja, ele chegou a história que contaram foi que ele chegou no carro, na verdade, do lado do passageiro, desculpe, do lado do motorista, o motorista ali, e o motorista se assustou, tirou o pé da embreagem, o carro deu um tranco e ele atirou. E aí pegou no pescoço do rapaz e pegou no tórax da moça do lado, da namorada, matou os dois. E nesse mesmo momento a polícia passando, trocou tiro com a polícia e foi baleado, na verdade. Minha função não é julgar ninguém ali, o médico não está ali para isso, na verdade, né? Por mais que eu não tenha nenhum Seus valores. não tenho nenhuma simpatia por bandido e alguma coisa assim, mas eu não estou ali para ali, eu estou ali para salvar a vida, na verdade, né? E ele tomou um tiro da polícia que atravessou de um lado para outro. Ele pegou as duas carótidas. A carótida é a artéria principal que vai para o cérebro. Pegou as duas carótidas, na verdade. Eu não sou cirurgião vascular, nunca fui, na verdade, mas a gente tem uma boa formação de cirurgia e quando você lida com trauma, você faz tudo, na verdade, você faz cirurgias absurdas, na verdade. E a gente foi operar esse paciente, mas assim, é um paciente que já chegou quase morto, na verdade. Mas por incrível que pareça, conseguiu o centro cirúrgico, esse paciente, a gente fez a restauração, cirurgias complexas, na verdade, porque é uma bala que passa de um lado, pega para outro, na verdade, pegou várias estruturas aqui, na verdade, tudo que teve que fazer, mas resumindo, é um paciente que estava muito grave, na verdade, muito grave, já chegou quase morto, na verdade, depois de cirurgias grandes e assim por diante, com muito sangue que teve que tomar e assim por diante. Eu estou falando de uma pessoa que, assim, eu poderia falar de uma pessoa boa, tem outras histórias de pessoas que não são bandidos, mas eu estou falando de bandido, que era bandido, assim, não é suspeito. Suspeito quem fala é jornalista, eu não sou jornalista, não estou aqui para, como diz o outro, para passar pano para ninguém, não. Bandido é bandido, o rapaz estava na troca de tiro, não tem dúvida que era ele que matou a pessoa lá, então não é suspeito. Então quem mata alguém não. Eu tô fazendo aqui um parênteses, porque eu tenho uma raiva de quando olho a pessoa e falo, rapaz, fulano atirou no outro aqui e o suspeito está sendo preso. Que suspeito, rapaz? Está sendo preso o assassino, o bandido, quem quer que seja. Tem suspeito nenhum. Suspeito é quando Fulano foi preso com dinheiro na cueca e está sendo investigado. sendo investigado se ele tinha realmente o dinheiro na cueca. Pô, Está sendo investigado se é 1 milhão ou se é 980, né? 980 mil. aquelas são umas coisas meio estranhas. Mas nesse caso, é um caso que assim, a gente fez o reparo da artéria, ou seja, outras lesões que tinham, mas é um paciente assim que o anestesista naquela época a gente não tinha, hoje a gente tem aparelhos que você consegue saber o nível de sono da pessoa, o nível cerebral da pessoa, hoje tem aparelhos na anestesia que você consegue saber, na época não, na época você dependia da pessoa quando ela acordasse para ver como ela se manifestava. Para o anestesista, já há um bom tempo antes de acabar a cirurgia, olha, você já está quase morto, na verdade, porque
não tinha falecido, então a gente vai até a última, inclusive, ele também, se dedicando também. Mas aquela história, olha, esse paciente não vai sair, esse paciente não tem como sair, esse paciente já está em, a gente chama de midríase, ou seja, bilateral, tal, essa coisa toda, não vai sair, não vai sair. Então, mas impressionantemente a gente acabou aquela cirurgia. Olha, talvez ele tinha que pagar a conta dele, tinha que não poderia ir embora antes da hora, porque ele tinha que pagar, sei lá o que em si, mas acabou a cirurgia, a gente achou que ele Não ia talvez não resistir. ia acordar e já ia para UTI de uma situação grave. Impressionante, impressionante, impressionante. Acabou a cirurgia, o anestesista foi acordar, tomou um susto, porque ele acordou de uma maneira Antes da hora. como se fosse uma cirurgia simples, normal, acordou rápido, acordou se comunicando, acordou voltando o que a gente midríase é quando o olho estala, na verdade, tá, sabe, como diz a menina do olho, né, a pupila, ela abre, significa que a gente possa ter tido uma morte cerebral, na verdade, né. Regrediu aquilo, ele acordou como se quem Tentou dar uma topada. foi o palpeiro da vesícula ali, alguma coisa assim, que não tinha nada com nada. Aquele caso foi um caso, assim, que me impressionou do ponto de vista da situação. Clínico e mexe com os sentimentos mais primitivos do ser Sim. humano, né. Tem um outro caso, que esse caso também foi um caso que é aquela história, é a força do pensamento da gente, né. Teve um caso que também foi um caso de trauma, como eu falei, em cirurgia plástica, graças a Deus, a gente, tem poucas ocorrências de situações graves, mas pode ter também. Essas ocorrências às vezes acontecem depois, tá certo? Mas porque a pessoa complica por algum outro motivo, mas durante a cirurgia é mais difícil ocorrer isso, mas num pronto-socorro não é isso, o paciente já chega grave. Teve um paciente, um rapaz jovem, um menino de uns 17 anos, ele foi atropelado na rua e chegou com politraumatizado, mas ele tinha uma explosão do fígado, na verdade, nesse caso. E a gente foi operar também esse paciente e o resto todo ele é recuperado, uma fratura, não sei o quê, mas o fígado desse rapaz não parava de sangrar, não parava de sangrar, não parava de sangrar. A gente fez todos os métodos, a gente está acostumado com essas coisas e nada. Chegou uma hora que a gente faz o que a gente chama de colocar compressas lá e segurar para ver se compressas são os panozinhos, né, como se fosse gás, mas grandes, envolve o fígado, faz aquela coisa toda e nem assim não para de sangrar. Rapaz, a gente com os botões da gente reza, ajuda esse rapaz aqui, porque a gente não tem mais o que fazer. E olha, impressionante. Esse daí eu não esqueço nunca, rapaz. Parou, de sangrar em questões do terminar de pedir. Impressionante, impressionante. Esse daí não tinha por que parar de sangrar, sabe como que é aquela história? A gente tentou, tentou, tentou até me ajude Deus, porque esse rapaz vai embora. E como é que segura a onda na hora de um processo desse? Ai, Segura a onda ah, pra não desandar todo é, mundo a chorar em cima a da gente tá da acostumado, né, é aquela história, a gente tá acostumado com essas situações, né, a gente quando tá em campo cirúrgico, né, a gente vamos dizer assim, a gente mantém tem que estar preparado para isso, né, e a gente mantém um nível vamos dizer assim, de força que às vezes vem do além mesmo, você não sabe o que é isso. Por isso que pede para, por exemplo, um médico não operar um familiar, na verdade, nessas situações, né. Em cirurgia plástica a gente até opera, porque como lhe disse, é mais difícil complicar. Mas nas urgências, cirurgias maiores, a gente pede porque o seu grau de envolvimento vai ser muito grande. Aí é difícil, por exemplo, se você segurar a está operando uma onda. sua esposa, um filho seu, ele começa a sangrar, sangrar numa situação grave, e você segurar a onda friamente como um cirurgião tem que ser. O cirurgião é frio. O cirurgião tem que ser frio. Se ele não for frio, ele não pode ser cirurgião. É assim, frio em que sentido? A frieza, você aprende, doutor? Veja, Ou se aprende, treina? não, é aquela história, é hábito, né? O ser humano é um ser de hábito, né? Então a gente se habitua a fazer as coisas erradas ou a fazer as coisas certas, né? E se habitua com a morte, se habitua com a frieza do ato em si. Você pega um legista hoje, pô, rapaz, hoje eu tenho horror ao IML, mas o legista vive aquilo, rapaz. E ele é mau, ele é ruim? Não, ele só está habituado com aquilo, se habituou, na verdade, né? Inclusive na medicina, muitas vezes a gente vê o estudante: "Não, eu não posso ser médico porque eu não aguento ver sangue". É uma frase infeliz, mas é verdade, na verdade, né. Você não pode ser médico que não foi escolhido, o médico tem que ser escolhido por Deus, eu acho, eu acho. Então, assim, é a pessoa que tem que se dedicar a isso. Você não é médico para ganhar dinheiro, se você entrar na medicina para ganhar dinheiro, você está no lugar errado, está no lugar errado. Você pode ganhar dinheiro como consequência, mas você vai estar no lugar errado. Então, a gente vai se acostumando com a situação. Eu quando fui, por exemplo, fazer medicina,
que eu vi o primeiro cadáver, hoje a gente quase não estuda com cadáver de meninos, quase não vi, mas na época a gente estudava com cadáver, na verdade, né? Rapaz, todo mundo. E era um cadáver com formol. Eu não sabia que estava passando mal, se era eu, ou se era o cheiro do formol, ou se era ver o cadáver ali, na verdade. E depois aquilo passou a ser um. A gente até lanchava dentro de um ambiente com cadáver, na verdade. É igual comer dentro de um hospital. Você trabalha lá, você vive lá, você tem que comer, beber, é uma coisa assim. Depois você passa a ser um estudante um pouco mais graduado, você vai ver um parto, por exemplo. Rapaz, eu fui ver o meu primeiro parto, eu saí da sala 3 vezes, ainda saí porque eu fui avisado. Olha, se começar a dar tontura, você sai, porque senão você cai. E é verdade, é igual um pai vai assim que a gente tá falando. Eu nem tentei. É, não, porque. E aí tá certo, eu nunca vou ver um parto, eu já, já fiz minha contribuição para o mundo, Tá tive bom 2 demais. filhas. É. Mas essa progressão, ela é muito interessante, porque eu estou falando a minha experiência, pode ser que outros tiveram diferente, mas é aos poucos. Então, por exemplo, no parto, o primeiro parto que eu fui ver, realmente eu saí da sala 3 vezes, porque eu só tinha desmaiado ali, na verdade. Saí, passava mal, eu chegava lá fora, melhorava. Aí voltava daquela coisa de novo, 3 vezes. A primeira vez que eu fui ver depois, por exemplo, um paciente que chegou acidentado, que tinha uns cortes, não era nada demais. Também passei mal. A primeira vez. Depois, se acostumando. Para você ter ideia, quando eu entrei num campo cirúrgico, uma cirurgia, primeira vez, uma cirurgia de hérnia, comecei a querer passar mal também. Aquela história, dar uma bombada, pronto, acostumou também. Mas eu vou lhe falar a progressão, como que é interessante. Depois você vai para o pronto-socorro, primeira vez que eu vi, por exemplo, um baleado chegar, um baleado, que é uma situação grave e tal, também uma sensação horrorosa, horrorosa, horrível. Depois passou aquilo ser normal pra gente. Você está no pronto-socorro, é você que vai ter que socorrer, ou você faz aquilo, ou o paciente morre. Então é aquela história, você está ali, a partir do momento que você passa a ser vamos dizer assim, o cirurgião daquela região. Então você se acostuma com isso daí. Mas olha que interessante isso. Lá em São Paulo, depois eu fui trabalhar no resgate. O resgate, ele é o precursor do SAMU. O resgate foi um sistema de resgate em rua, por exemplo, que depois o SAMU se mirou, começou em São Paulo, na verdade, que era vinculado aos bombeiros. E eu fui, o meu chefe da cirurgia Esse geral, resgate eu lembro, tinha um helicóptero, né? pronto, Era até isso. televisionado algumas. Exatamente. Eu fui trabalhar nisso daí na época. Meu chefe era um dos chefes do setor lá, e como eu estava na cirurgia geral, estava numa fase saindo, gente já tinha experiência, e ele arrumou um serviço para mim dentro do resgate lá. E o trabalho do médico no resgate é um trabalho só para filé. Filé que eu digo é só coisa ruim. A gente trabalha na chamada USA, Unidade de Salvamento Avançado. O que é isso? Você só vai sair em casos em que a enfermagem já não deu conta ou que já sabe que tem que ir o médico, na verdade. Então você vai ou no carro rápido em si, ou no Águia, ou seja, no helicóptero, na verdade, para poder avançar. Ou seja, o que você fazia nessa situação? Você só pegava a pessoa dentro do trauma. Então, as primeiras vezes rapaz, já era cirurgião, já tinha visto baleado sem cabeça que chegava no pronto-socorro. Imagina tudo arrebentado que chega no pronto-socorro de hospital grande. Quando eu vi a situação que acabou de ocorrer, a sensação é completamente diferente. É horrível. Você vê uma pessoa nas ferragens e você tem que agir, e a pessoa gritando, presa ali, você não sabe o que vai fazer ainda. É bombeiro agindo, você agindo, é tudo. É uma situação péssima. Então, veja, você se acostuma também. Aí você acha que você já viu de tudo. Aí você acha que você se acostumou de tudo. Aí tô eu, um certo dia, passando uma estrada, de repente eu vejo um carro na frente atropelando uma pessoa e a pessoa voando. Buf. Rapaz, minhas pernas tremeram, minha mão falhou. Cirurgião, acostumado a agir, acostumado a agir. Aí o grito que você escuta, tem algum médico aí? Aí, não, é um carro na frente, na verdade, a gente teve que parar, com certeza, por todos os motivos, na verdade. Mas a sensação de você ver alguém ser baleado ou ser atropelado nesse caso, foi algo que eu também não tinha vivência. Então, assim, é muito diferente uma coisa da outra. E você vai se acostumando. Infelizmente ou felizmente, com tudo, que tem que ter alguém que tem que fazer aquele, como a gente brinca, o trabalho sujo, né? Tem que ter o legista, tem que ter a pessoa que faz isso. Então, tudo é uma questão de costume, a gente se acostuma a tudo nessa vida. Então, o ser humano é um ser de hábitos, e a gente tem que tentar ter os hábitos das coisas boas. É isso que eu prezo. Eu acho que você tem que ter hábitos de excelência. Eu vejo como isso. Se você pode fazer certo, não tem que fazer errado, não tem que quebrar galho, não. Faça o melhor Faça do possível. jeito certo, Faça do né? jeito certo. É o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho. É. É como tem um livro lá, dá o mesmo trabalho sonhar pequeno e sonhar grande, né? Então sonhe grande. Sonhe grande, pense grande. E vá atrás, E né? busque, E né? busque, vá atrás. É isso mesmo. Pessoal, mais uma aula, viu? Esse negócio aqui tá sendo muito
muito enriquecedor, né, do ponto de vista de aprendizado e de desenvolvimento pessoal. E aí, felicidade que está sendo dividido com vocês. A gente já está aqui há bastante tempo, né, eu acho que, a gente vai se encaminhar aqui para nossa finalização desse episódio, que foi maravilhoso. Segundo o médico se emociona aqui na Sim. no Eu Fala sou chorão por Doutor. É? natureza, sou, rapaz, eu tenho Ah, é? eu Então, eu me emociono. foi assim muito legal a gente entender que uma profissão tão nobre tem pessoas que defendem essa nobreza, né, do Não, ponto de vista de que tem a mercantilização também dessa mesma sim, área, sim. então isso é algo bem legal a gente ressaltar, né. E para mim colocar aqui antes de colocar para o doutor Nilton falar aqui as considerações finais dele sobre a carreira, a vida, dissertar aqui sobre o que ele bem entender, eu quero agradecer novamente a Numo, tá, Numo Gestão Patrimonial, consultoria independente de investimentos, que tem sobre aconselhamento mais de 20 bi, sobre aconselhamento e custódia no segmento público, privado, empresas, pessoas e famílias. A gente está no mercado há mais de 17 anos e aqui em Sobral fazendo um trabalho de excelência. E eu respondo pela área de seguros da Noma. Agradecer aqui o meu amigo Gabriel, que foi aqui o mágico por trás das câmeras. E aí abre o espaço para o doutor Newton aí falar o que bem entender aí sobre a experiência e colocar aqui suas considerações finais. Ô, Milton, eu só tenho a agradecer. Eu sou meio prolixo por natureza, não vou ficar me estendendo muito, não. Agradecer aqui ao Gabriel, que é muito atencioso, me mostrou o ambiente todo aqui, excelente profissional que fica aqui por trás das câmeras. Agradecer o seu convite, me colocar à disposição para qualquer outro momento que quiser bater qualquer outro tipo de papo também. Pois eu já vou logo fazer igual a história. Vergonha a gente falar ao vivo, assim, pro povo, né? Aí a gente quer marcar um episódio. Eu tinha fomentado o seu nome, inclusive, né? Tinha convidado falar com o doutor Plutarco. Eu disse, doutor Plutarco, vamos juntar uma mesa esquisita. Vamos Sim, falar legal, aqui interessante. sobre o cenário, né? Eu acho que um posicionamento que eu percebi seu e dele é que vocês defendem muito a bandeira. Cara, não precisa mais sair de Sobral para ter profissionais de excelência, Sim, eu tenho plena certeza disso, plena né? certeza disso. A gente carece ainda em Sobral de um grande hospital, eh, vamos dizer assim, na área privada. A gente tem hospitais públicos, o regional é um bom hospital, a Santa Casa é um hospital carente de apoio, de tudo, mas é um grande hospital. É o grande hospital de Sobral, é a Santa Casa, é o grande hospital, na minha opinião. O regional é um excelente hospital. Mas a gente precisa de um outro hospital, por exemplo, privado maior, melhor. A Unimed faz um bom serviço, mas isso a gente precisa. Agora, de profissional. E nunca é demais, até porque as coisas vão evoluindo, né? Então isso é interessante, nunca é demais. Até porque entra a questão até de concorrências, é bom que tenha para melhorar a qualidade. E melhora para mim, é mais oportunidades. Sim, principalmente aí na sua seara, aí, com certeza. Agora, do ponto de vista profissional, realmente a gente hoje é feliz e nas várias áreas, várias especialidades. Eu acho que todas as especialidades aqui a gente tem bons profissionais, bons profissionais. Eu não conseguiria numerar qualquer especialidade que nós não tenhamos Ele aqui. até falou que ele fez um desafio sobre cirurgia pediátrica. Uhum. Diz um, aí eu falei um que eu lembrei aqui, ele listou vários. Esse cara, dependendo da complexidade, aqui tá mais fácil que Fortaleza. Sim, com certeza. O acesso, muitas vezes, aos profissionais aqui são mais fáceis do que Fortaleza. Todas as áreas, todas as áreas. Então, assim, é óbvio que às vezes as pessoas, vamos assim, valorizam muito a coisa dos outros, né? Então, só em Fortaleza que é São bom, só em Fortaleza que é melhor, mas não necessariamente. Então, eu acho que realmente bons profissionais, grandes profissionais, nós temos aqui em todas as áreas, em todas as áreas. Todas, todas, todas. Eu conheço, e como a gente conhece a maioria dos profissionais, hoje tem muita gente nova que a gente ainda não conhece, pelo menos por nome às vezes, então você conhece às vezes a reputação, mas nós temos excelentes profissionais aqui. Realmente, eu poderia ficar tranquilo na mão de qualquer um em todas as especialidades aqui, como paciente. um paciente, né? Tá, então vamos trabalhar essa agenda aí para agosto, viu, Gabriel? Pensar aqui fazer uma mesa boa aqui. Vamos sim, Vamos, uma ideia interessante, a gente discutir sobre isso, bater papo, falar é bom. sobre o cenário da medicina como um todo, os novos entrantes, né? Essa galera nova que vem, que
ajuda, mas nem sempre só ajuda. Então Faz parte, é tem isso muita mesmo. coisa que pode ser discutida aí. Doutor Nilton, amigo, Amigo, mais uma vez, obrigado. obrigado pela atenção, Parabéns obrigado aí aí pela pelo convite. trajetória, foi Imagina. muito legal. Como ele disse, a medicina é um chamado, né? Então a gente tem que responder esse chamado, eu acho. Então todos nós. E a gente, aproveitando o espaço que você me deu aqui também, a gente tem que agradecer a família da gente, porque a família da gente muitas vezes Era um tema que isso aqui, abre eu vou mão. pedir desculpa aqui, tá? Mas é um tema, uma coisa que eu esqueci de perguntar, na verdade, assim, como é, e aí até deixar para você dissertar a respeito, que assim, não existe, tem a família e tem a família do médico. Sim, Ela é uma configuração diferente. acaba sendo, sempre. E Teve uma coisa que aconteceu aqui, na última gravação, o Sebastião, não sei se você conhece. Sebastião é um rapaz novo que faz mentoria sobre. Ele é cirurgião. eu acho que eu sei. Não, anestesista. E ele tá fazendo mentoria sobre tratamento de pacientes de alta complexidade, traqueia, essas coisas e tal. Sim. Pois por nome, não conheço Ele pessoalmente. tava aqui na porta pra gravar. Deu um problema lá na Santa Casa. Ele mandou uma mensagem, saiu correndo pra lá. Então, Sim. quantas vezes isso não aconteceu na vida, né, de Com vocês? certeza. Com o passar do tempo, a gente vai selecionando, você vai tentando fazer as suas agendas, mas tem coisa que independe da sua vontade. E a família da gente é sacrificada em determinadas horas, que você também tem que monitorar isso, você tem que saber administrar isso. Você também não pode abrir mão da família só em relação à sua profissão. Não pode, isso não pode. Se você não conseguir administrar isso, talvez você não seja feliz nem na profissão e nem na família, na verdade. Você vai estragar os dois. Ou fica sem os dois. Ou fica sem os dois, exatamente. Vai estragar os dois. Então, assim, como ele disse, é um chamado desgastante, mas é um chamado que para mim é muito gratificante. Eu vejo como gratificante. Eu tenho histórias para contar e quando a gente for, alguém vai lembrar da gente. Eu acho isso interessante. Ou seja, eu acho que alguém vai falar, pô, esse cara fez algum bem para mim alguma vez. Então, o médico tem que pensar dessa maneira. Puta, eu nunca vou fazer mal a ninguém. E eu quero que, quando eu morrer, no meu epitáfio, esteja lá, fiz o que eu pude, como pude, da maneira que pude. Eu acho que era mais ou menos isso aí. E as pessoas agradecerem por você um dia ter feito parte e feito bem na vida dessas pessoas. Eu acho que essa é a visão que o médico tem que ter. Todo o resto é consequência. Todo o resto. Ninguém é rico, ninguém ganha dinheiro, deixa de ganhar dinheiro. Isso não é o mais importante, né? Para mim, felicidade é momento. Nunca é. Ninguém é feliz. Ninguém é feliz, eu acho. A gente tem momentos felizes. Ah, a pessoa é feliz. Que história é essa, rapaz? Eu posso estar feliz, na verdade, né? Mas daqui a pouco eu posso não estar. Pode ter acontecido alguma coisa e eu não ficar feliz. Então, é momentos, na verdade. Agora a gente tem que fazer tudo para ser, né? E para que tenha bons momentos e vários O momentos. máximo possível, né? Isso que é interessante. Eu acho que é interessante. Mas eu agradeço mais uma vez o convite. É um conceito do estoicismo, né? Hã? É um conceito do estoicismo. Do estoicismo. Que você postou esses dias, até mandei Sim. Exatamente. São momentos, né? E o estoicismo é interessantíssimo, né? Eu acho muito interessante. São visões de mundo, né? Muito interessante. Mas obrigado, Milton. Obrigado e desculpe você tergiversar sobre tudo aqui também. Não, aqui na próxima a gente vai tentar fazer um desafio aqui com a turma, com as 2 garrafas de vinho e ver a conversa. Aí que flui mesmo. Doutor Nilton. Obrigado. Meu amigo, muito Obrigado. obrigado.